A garota, quando abriu os olhos e o viu, percebeu imediatamente a verdade. Ela se viu em um mundo dentro de um romance. No Japão, ela era uma garota comum chamada Kyoko Ishiwa. Entretanto, ela renasceu nesse mundo. Como filha de um aristocrata, ela sempre viveu no luxo. Sua vida despreocupada era cheia de alegria. Sempre lhe serviam comida deliciosa, e não havia nada melhor para uma garota do que ser rica. Por volta dos 9 anos de idade, ela se lembrou do conteúdo do romance. Era um dia ensolarado quando um homem se aproximou dela e pediu que Luri cumprimentasse o convidado. Quando a moça se aproximou, ele explicou que era o filho do Duque de Rochester e seu futuro marido. O rapaz se curvou diante dela e disse que seu nome era Calux Rochester. Calux Rochester é filho do Duque de Rochester, um dos aristocratas mais poderosos, juntamente com sua majestade. Ele é o protagonista desse romance. Bem, se há um protagonista no romance, deve haver uma protagonista por quem ele se apaixonará. O personagem principal tinha uma noiva que ele deixou. Ela era Luri Klee. A garota não entendia por que ele fazia isso. Por que essa garota o afastou dela? E por que todos ao seu redor dizem que Luri deve se sacrificar pela felicidade deles? A garota decidiu que nunca perdoaria a protagonista por isso, então guardou rancor dela e também cometeu muitas atrocidades, sendo posteriormente executada aos 20 anos de idade. E Kyoko Ishiwa acabou no corpo dessa garota em particular. Mas ela não entendia por que teria de ser a vilã. Quando Luri foi apresentada ao seu futuro marido, a garota caiu no chão e começou a chorar. Kyoko Ishiwa ainda não conseguia acreditar que 10 anos depois ela seria queimada. Luri foi imediatamente abordado por um garoto e um homem que o apresentaram. Eles perguntaram o que havia de errado e por que a garota estava chorando. Kyoko Ishiwa não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Ela não tinha feito nada de errado e estava prestes a ser executada. A garota queria aproveitar essa vida ao máximo. De repente, o homem a pegou nos braços e se ofereceu para fazer uma pausa em algum lugar para acalmá-la. Kyoko Ishiwa estava muito chateada com o fato de estar prestes a ser morta. Afinal, ela tinha acabado de começar a desfrutar da vida paradisíaca dos ricos. O que a espera no futuro não é uma vida rica cercada de rosas, mas um inferno. Kyoko Ishiwa não quer morrer de jeito nenhum. O homem que cuida de Luri lhe deu um pedaço de bolo e disse que era sua sobremesa favorita. Ele lhe dará seu pedaço também para que a garota não chore. A garota decidiu que, para sobreviver, ela nem tentaria encontrar Calix quando houvesse uma chance de uma vida boa. Mas, na realidade, é claro que não é isso que vai acontecer. A garota é uma grande tola, pois ela realmente se apaixonou por Calix. Ela queria mudar seu destino, então fez o possível para evitá-lo para que ele não se apegasse a ela. Kyoko Ishiwa teve que tentar muitas opções, mas nada funcionou. Ele ainda queria estar perto dela. Todo mundo que conhece Calix perde a cabeça com os olhos. Não há uma única garota no mundo que não se encante com sua voz doce. Ele é bonito e talentoso, além de poderoso e rico. Por ter todos esses méritos, é muito popular entre os outros. Depois de experimentar sua bondade, a garota não pôde deixar de se apaixonar por ele. Um dia, Kalak viu a garota, cumprimentou-a e lhe disse que ela estava toda pálida. Será que ela estava tendo outro pesadelo? A partir de então, ela sempre esperava para encontrá-lo. Certa noite, ele beijou sua mão e perguntou se ela gostaria de passar a noite com ele. Quando Calix olhou para ela com seus olhos hipnotizantes, ela não pôde recusar, então disse que faria isso com prazer. Seus ouvidos pararam de ouvir suas palavras adequadamente. Foi assim que ela acabou aqui, no quarto de Calix. Infelizmente, essa cena também estava no romance. Na verdade, o plano de Kyoko Ishiwa era esperar que a protagonista aparecesse e deixar Calix para ela sem muita confusão. E francamente, a garota está muito assustada com o fato de sua vida seguir o enredo do romance. Ela, como está escrito, passou uma noite com seu amante. A garota não entendia. Se ela se apaixonasse por Calix, seria necessariamente uma vilã no futuro? Kyoko Ishiwa achava que não havia como deixar isso acontecer antes que o protagonista aparecesse. Faltava apenas um mês. Isso é muito pouco tempo. Portanto, ela precisa se recompor antes de realmente se tornar uma vilã invejosa que arruinará a vida dos personagens principais. E se assim for, Lur se perguntou. Talvez ela devesse fugir dali. Mas naquele momento, Calix saiu do chuveiro e perguntou a ela sobre o que estava falando. Depois disso, o rapaz se aproximou mais dela. Ele olhou para ela com seus belos olhos e perguntou se ela realmente o odiava tanto assim ou se estava apenas se sentindo mal. Luri não entendeu por que ele estava sendo tão gentil com ela. Então ela respondeu que não era nada. Ela só estava um pouco preocupada.
Calix pensou por um momento e respondeu que também estava preocupado. Naquele momento, o coração da garota finalmente se derreteu. Calix a tomou em seus braços, olhou-a diretamente nos olhos e disse que a amava. A garota olhou para ele e disse que também o amava. Ela também o amava. Calix então a carregou até a cama e a deitou, dizendo-lhe que seria gentil. Kyoko Shiva pensou consigo mesma, ela só o deixará passar uma noite com ela. Depois disso, ela se afastaria dele. Mas, na verdade, ela adoraria que esse momento durasse para sempre. E agora já se passaram 3 semanas desde que ela dormiu com Calix. Ela estava fazendo o possível para evitá-lo o tempo todo. Desde o início havia cartas dizendo que ele sentia falta dela. Depois disso, ele queria que eles se encontrassem. E assim continuou. A cada vez ele tentava chamar a atenção dela com algo novo. Não importa o quanto Luri o recuse, ele lhe dá mais e mais flores em um dia. Ela já recebeu 5 buquês, e isso está apenas começando. A garota especulou que talvez ele quisesse matá-la enterrando-a em flores. No original, Calix era completamente diferente. Ele não era tão teimoso quando se tratava de Luri. A garota não sabia o que fazer agora. Luri se perguntou se poderia mudar o enredo, mas, do jeito que estava, ela ainda não seria capaz de mudar os pontos principais da história. Portanto, é inútil, e o final ruim está destinado a acontecer, afinal, não importa o quanto a garota o evite. E por mais que ela tentasse evitar Calix, ele continuava sendo teimoso. Portanto, ela não tinha escolha. Naquele momento, a garota chamou sua criada Anne. Ela entrou e perguntou se sua patroa a havia chamado. Talvez ela quisesse que lhe trouxessem papel e caneta. Mas Luri disse que não era para isso. Que ela queimasse todas as cartas que Calix havia enviado. A criada ficou muito surpresa, pois ela as havia guardado durante todo esse tempo. Luri também disse a Anne para não aceitar mais nenhuma carta do Duque de Rochester. A empregada ficou muito surpresa com isso. Quando ela perguntou se talvez devessem conversar adequadamente e chegar a uma boa solução, Luri lhe disse que ela já havia se decidido e que não havia mais volta. Kyoko Shiva não entendia por que ela estava tão triste, pois estava fazendo a coisa certa. Talvez ela amasse Calix mais do que imaginava. De repente, a conversa deles foi interrompida por uma batida na porta. Alguém disse que o Duque de Rochester estava aqui para ver a senhora Luri. Ele quer vê-la. Luri ficou muito surpresa com o fato de Calix ter vindo vê-la. Um dos criados havia dito que o Duque a esperaria do lado de fora até que ela viesse até ele. Luri olhou pela janela, onde estava chovendo muito. Era final de outono e era fácil pegar um resfriado. Luri disse que isso estava errado e começou a correr em direção à porta. Anne não entendia o que estava acontecendo. Luri se perguntava se Calix tinha perdido completamente a cabeça, porque ele ia ficar parado nesse frio e na chuva. Então, finalmente, a garota decidiu deixar de lado seus sentimentos por ele para pensar direito. Ela abriu a porta e, quando viu o homem, começou a falar. Mas o rapaz a interrompeu imediatamente e disse que eles finalmente haviam se conhecido. Calix estava todo encharcado por causa da chuva. Mas ele sorriu quando viu a garota e disse que sentia muita falta dela. Luri se irritou e perguntou se ele havia perdido completamente a cabeça. O que ele faria se pegasse um resfriado? Calix então respondeu que ela não precisava se preocupar, pois, para protegê-la, ele endurecia o corpo todos os dias, mas disse que estava muito frio lá fora. Luri achou que ele estava sendo astuto e perguntou por que ele não havia vestido a capa. Luri imediatamente se dirigiu às criadas e pediu que preparassem chá quente e toalhas imediatamente. As empregadas responderam que fariam isso imediatamente. Depois disso, a garota pegou a mão de Calix e lhe disse para entrar, e se perguntou quando ele a deixaria em paz. Ela estava tentando esquecê-lo. Depois disso, eles foram para a sala onde a lareira estava prestes a esquentar. Luri disse ao rapaz que suas visitas inesperadas estavam começando a irritá-la. A garota explicou que até mesmo seus servos estavam começando a ter medo dele, e ela mesma não era exceção. Calix lhe respondeu que ele sabia de tudo e que ela não o evitaria sem motivo. Deixe-o falar sobre ela. Luri estava muito assustado e achava que tinha entendido tudo, mas ela permaneceu em silêncio, sem responder à pergunta dele, mas com uma expressão assustada no rosto. Calix se aproximou dela e perguntou: ele a machucou de alguma forma? Naquela noite, Luri ficou muito surpresa e respondeu que não.
Claro que não. Então Calix lhe perguntou por que ela o odiava. Luri pensou que não, mas não podia lhe dizer que se ela se apaixonasse por ele, se tornaria uma vilã e seria executada. Então a garota disse que ele estava errado. Depois disso, ela pediu desculpas a ele. Calix olhou para ela e perguntou se ela realmente queria. Lur ficou muito surpresa com o fato de querer se casar com o príncipe. Ela nem mesmo entendia o que o príncipe tinha a ver com isso, ou porque ele estava falando sobre isso de repente. Calix, vendo que a garota estava em silêncio e se afastou dele, respondeu que sabia que era assim. Agora ele sabia qual era o motivo, mas Lur não entendia do que ele estava falando. O que ele sabia? Calix, após um breve silêncio, respondeu a ela. O cara disse que já sabe. Ele sabe que o príncipe confessou seu amor por ela. A garota certamente não esperava ouvir tal coisa. Lur não entendia como ele sabia disso. O segundo filho do rei, um homem chamado Edward Vestvinga Beronia, é bonito, inteligente, talentoso, mas ao mesmo tempo tem um caráter muito complexo. E os plebeus são como escravos para ele. Ele ordena que seu assistente faça tudo até amanhã. Caso contrário, ele sabe o que acontecerá. Provavelmente todos conhecem a história de terror protagonizada por ele. Edward tratava os mágicos imperiais como palhaços. Ele também bebia com os servos do palácio. Ele pedia que os magos o entretivessem adequadamente. E assim que Edward soube do noivado de Lur, ele imediatamente declarou seu amor por ela. Ele disse à moça que deixasse esse homem tão acabado e se casasse com ele. Mas é claro que ela recusou e achou que esse homem era simplesmente insuportável. Ela ficou envergonhada com esse incidente. Portanto, Lur não contou a ninguém sobre isso. Mas ela não entendia como Calix sabia disso. Ela não sabia onde ele tinha ouvido falar sobre isso, mas Calix disse imediatamente que Alan havia lhe contado. Era o irmão de Lur. A garota pensou que ele não se livraria dela facilmente. Ele pagaria por sua língua comprida. Calix disse que conheceu o príncipe secretamente e o pediu em casamento. Ele aceitou a proposta sem pensar duas vezes. Lur não sabia do que ele estava falando, mas Calix ignorou suas perguntas e disse que era por isso que eles iriam se casar muito em breve. Lur perguntou se isso era verdade. Ela acha que 2 meses é pouco tempo. Falta apenas um mês para que o protagonista apareça e se Lur conseguir resistir, ela mudará seu destino. Calix ficou surpreso e perguntou, 2 meses? Ele então disse que sim, que ela estava certa. Esse era o caso até ontem. O rapaz disse que houve uma pequena mudança de planos e que o casamento deles aconteceria em 1 semana. Luri ficou muito surpreso e perguntou como isso poderia ser entendido. A garota não entendeu porque ele mudou o termo, já que era completamente diferente no original. Calix respondeu à pergunta dela e disse que isso significava que eles seriam marido e mulher em 2 meses. Depois disso, ele abraçou a garota. Kyokoishava não entendia por que Calix estava tão obcecado por Luri, mas, de repente, a garota pensou sobre isso e percebeu que, se eles fizessem um casamento e em 1 mês o personagem principal aparecesse, eles simplesmente se livrariam dela, jogariam-na fora como uma coisa desnecessária. Mas a garota havia tentado evitar isso e, aparentemente, todos os seus esforços foram em vão. Luri, pensando sobre isso, imediatamente empurrou Calix para longe e disse que não queria. Ela achava que seria melhor para todos. Calix ficou chocado com a reação dela. Ele perguntou o que havia de errado com ela. Naquele momento, Luri pensou que ele também perceberia isso em breve. Deixe-o esperar um pouco mais. Calix acabará aprendendo que essa é a decisão certa. Então, a garota disse a Calix para que eles terminassem o noivado. O rapaz ficou chocado. Ele perguntou o que ela queria dizer, mas a moça não ia lhe responder. Ela começou a empurrá-lo para fora da sala e disse para ele ir embora. Que ele a esquecesse e todos ficariam melhor, mas Calix disse que ele não pode. Ele não pode deixá-la sozinha. Depois disso, o cara se virou para encará-la e disse que a Luri Ekli pertencia a ele e que ele não a devolveria. Depois de dizer isso, ele abraçou a garota. Calix continuou a abraçá-la e disse que não a deixaria escapar. Ele apertou com força o cabelo dela, não a deixando escapar. Naquele momento, Luri percebeu que aquele não era o tipo de Calix que ela conhecia. A garota estava muito assustada e não entendia por que as coisas tinham acontecido daquela forma. Quando finalmente conseguiu voltar para seu quarto, estava segura. A garota percebeu que era o demônio Calix Rochester que acabará de possuí-la. Luri não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Calix também havia dito que eles se casariam. Eles não tinham outra escolha. Era o destino deles. Luri pensou, ele não sabe o que ela ganha com isso, não é? Seu destino, então. Ele não sabe absolutamente nada. Se não fosse o destino,
ela não o teria afastado. Eles teriam ficado juntos e desfrutado de uma vida feliz, mas não era para ser assim, porque exatamente um mês após o casamento, ela será abandonada. E ela não quer deixar isso acontecer, porque ela ama Calix. Ela não quer que eles tenham que se divorciar. A garota não vai repetir o destino da heroína original do romance. Os aristocratas geralmente se envolvem em casamentos políticos. Às vezes, esses casamentos se desfazem assim que um dos parceiros tem um amante. Luri sabe em primeira mão o que será dito sobre ela na sociedade nobre se ela se divorciar porque seu marido arranjou outra. Ela não entendia por que havia recebido um destino tão ruim. Kyoko Ishiba pensou que talvez Deus a odiasse. Luri deitou-se em sua cama e se perguntou se deveria fugir naquela noite, e então pensou que estava tão preocupada que teve tempo de ficar com fome. Então, de repente, uma criada bateu à porta da garota e disse que havia trazido um lanche noturno para a patroa. Luri ficou encantada com essa notícia e disse que podia entrar. Anne chegou com um carrinho e disse que havia preparado seus pratos favoritos a pedido de Marcos. Quando Luri olhou para o carrinho, notou que de fato, apenas as coisas que ela gostava estavam lá. Depois daquela noite com Calix, ela estava com um apetite terrível, e a garota pensou que seu pai provavelmente estava preocupado com ela. Luri percebeu que ele se preocupava tanto com ela que lhe disse para preparar um lanche noturno. Ela agradeceu mentalmente ao pai por sua preocupação. Anne disse que temperou levemente os pratos para deixá-los mais saborosos. Luri lhe agradeceu por isso. A garota só queria carne de fazão e precisava se alimentar adequadamente para ganhar força e levantar o ânimo. Quando a garota deu uma mordida na carne, percebeu que o gosto estava muito estranho. Então ela supôs que talvez estivesse estragada, mas achou improvável que a mansão da marquesa guardasse comida estragada e naquele momento, a garota se sentiu muito mal. Quando tentou se levantar, sentiu-se mal quando ela tentou se levantar, mal conseguia ficar de pé. Nesse momento, Calix entrou no salão e acidentalmente quebrou a estátua. Ele se perguntava por que as coisas tinham acontecido do jeito que aconteceram. O cara pensou consigo mesmo, ele não podia estar errado. Seu plano era perfeito. Calix se lembrou de como Alan havia lhe contado que o príncipe havia confessado seu amor. Ele achava que o príncipe era corajoso o suficiente se estivesse tentando tomar posse de sua mulher. Mas ele é apenas um príncipe mimado e nada mais. O rapaz apertou o pedaço da estatueta em suas mãos. Então ele sangrou e pensou que queria que todos soubessem que Luri era sua mulher. Quando eles conheceram Luri, ele gostou imediatamente do cheiro da garota. Mas ela não gostou disso. Calix ainda estava muito feliz quando descobriu que ela seria sua mulher. Para se aproximar da tímida Luri, pouco familiarizada com a gentileza e a modéstia, ele fez um esforço para se tornar mais gentil. E tudo isso só para a garota, porque pessoas como ela levam muito tempo para se tornarem obedientes. E para chamar a atenção dela, ele se machucou de propósito e também foi pego pela chuva. Todas as suas ações foram um sucesso retumbante, e essa bondade se tornou uma armadilha na qual o coração de Luri caiu. Suas mãos amarradas com cordas e os grilhões que prendem seus pés, só que ela não precisa saber de nada disso, e para a garota ele será apenas o bom Calix. Ele quer que ela se apegue a ele, que olhe apenas para ele, porque ele nunca deixará de atraí-la. Naquele momento, Calix pensou que independentemente do que sua amante estivesse tramando, ele não a deixaria escapar de jeito nenhum. Quando a garota se sentiu um pouco melhor, ela caminhou pelo corredor e esperou que fosse apenas sua imaginação. Ela não poderia estar grávida do filho de Calix. Luri achou que foi apenas um erro e que ela provavelmente estava um pouco doente. Ela deveria ficar calma e conversar com um especialista sobre toda a situação. Depois disso, a garota bateu na porta de madeira. Uma garota chamada Alice abriu a porta. Ela perguntou à senhora Luri o que a havia trazido em uma hora tão tardia. Luri estava muito nervosa, então disse a Alice que aparentemente estava grávida. Alice conduziu a senhora e a sentou na cama, perguntando se ela tinha certeza. É o filho do Duque de Rochester? Alice disse que eles ainda nem eram casados. Luri ficou envergonhada e disse que tinha sido um acidente. O médico então a examinou e disse que acreditava que a náusea estava relacionada ao estresse e não à gravidez. A gravidez se manifesta de forma diferente em cada pessoa. Mas seu enjoo era muito precoce e Alice sugeriu um check-up por precaução. Ela disse que essa era a única maneira de saberem com certeza se Luri estava grávida ou não. Alice foi até a mesa onde estava a pedra azul e disse que era o mais recente artefato mágico que produzia exames incrivelmente precisos. O médico então pediu a mão da senhora, tirando o sangue dela. Alice explicou que se o cristal mudasse sua cor para vermelho, o suficiente para 99%, ela estava grávida.
Naquele momento, Alice espremeu algumas gotas de sangue da seringa em Crystal. Luri não sabia o que fazer se ela realmente estivesse grávida. Em um mês, Calix conheceria Seiya e se apaixonaria por ela. Então, Luri se tornaria um peso sobre os ombros de Calix. Ele provavelmente a odiará por causa disso. Se eles se divorciarem enquanto ela estiver carregando o filho dele, ela odiará tanto Calix e Seiya que desejará matá-los. E então a garota se tornaria uma vilã, exatamente como era no original. E foi então que Alice disse que havia terminado o exame. Depois disso, a médica se afastou da mesa, e Luri viu um cristal de cor vermelha brilhante. Então Alice disse que afinal, ela devia estar grávida. Depois disso, Luri voltou para seu quarto e tentou dormir. Mas quando adormeceu, sonhou novamente. Esse sonho era familiar para ela. Ela o tinha visto tantas vezes que já estava acostumada a ele. Nele, uma garota estava segurando a mão de uma menina, mas Calix apareceu de repente. Ele pega a menina nos braços e lhe diz que Luri não é sua mãe. Depois disso, ele leva a menina até Seiya e lhe diz que esta é sua mãe. Luri tenta gritar que não, que o bebê é dela e que ele não se atreve a levá-lo embora. Luri começa a culpar a nova amante de Calix, e ela diz que a culpa é toda dela. Ela apareceu do nada e levou seu marido e sua filha para longe dela. Aquela garota havia lhe tirado tudo, mas de repente, Seiya se manifestou e perguntou se a culpa era mesmo dela. Afinal, ela é uma santa que recebeu a bênção do deus Vênus. Tudo neste mundo foi feito para ela, Calix e seu futuro feliz. A garota se voltou para Lur, chamou-a de coitadinha e disse-lhe que ela estava muito errada. Não havia nada neste mundo que pertencesse a ela. Depois disso, Lur se vê amarrada a um poste. Ela ouve a voz de alguém dizendo que os vilões que tentaram matar o santo deveriam ser condenados ao fogo divino. Essa é a única maneira de ganharem o favor de Deus. E nesse momento, Luri olha para Calix, e chamas azuis a envolvem. A garota sente uma dor terrível que atravessa todo o seu corpo. Ela não entende por que está sofrendo tanta agonia. Nesse momento, ela vê a silhueta de sua filha dizendo à mãe para não chorar e que ela salvará. Mas, de repente, Luri começa a ouvir a voz de alguém a chamando. Ela acorda e percebe que foi um sonho. Quando ela se sentou na cama, Anne se aproximou dela e perguntou se ela estava tendo um pesadelo novamente, pois estava muito suada. Lur não percebeu o que tinha acabado de acontecer. Ela não se lembrava de nada do sonho, mas se lembrava bem das emoções. Então a garota se sentou na cama e pediu que Anne lhe servisse o chá. As portas do quarto da senhora estavam abertas e Lur notou que todos os criados estavam, de alguma forma, apressados e atrapalhados. Então ela perguntou por que todos estavam tão ocupados. O que estava acontecendo? Anne lhe perguntou se a senhora não sabia. Lur perguntou o que ela não sabia. Nesse momento, a empregada lhe disse que um santo havia aparecido na cidade. Anne disse à garota que se sentasse e que logo lhe traria o chá. Lur se sentou na cadeira e não conseguia acreditar que Seiya já havia chegado. Era muito cedo porque, no original, ela só deveria aparecer um mês depois. Ela se perguntou o que Calix estava fazendo agora. Ela se perguntava se ele já a havia conhecido e até mesmo se apaixonado à primeira vista. Lur achava que não o amava o suficiente para sentir ciúmes. No entanto, quando ela os imagina juntos, seu coração se afunda. Ela é tão tola. A garota fez o possível para evitar Calix e acabou magoando-o com seu comportamento indiferente. Então, já era tarde demais para pensar nas consequências. A garota não conseguia acreditar naquilo. Ele realmente a deixaria? Ela sabia que isso aconteceria, mas era uma dor insuportável. Ela se perguntou se era tão insignificante para Calix, mas, de repente, um pássaro azul começou a bater em sua janela. Quando a garota abriu a janela, um pássaro voou para dentro e ela percebeu que Calix o havia enviado. Quando Luri o viu, ficou muito feliz, pois pensou que ele fosse se encontrar com Seiya, mas ele lhe enviou um pássaro azul. Luri se perguntou se ele ainda estava pensando nela. Não era impossível, mas no original, ele não havia enviado o pássaro azul e Luri não estava grávida. Então a garota decidiu que talvez Calix não a deixasse e eles ficariam juntos para sempre. Luri decidiu que acreditaria nisso até o fim. Ela deveria confrontá-lo imediatamente, apenas conversar com ele, dizer-lhe que tudo era mentira e dizer que ainda o amava. Ela não se importa com o original. Ela quer estar com Calix, então eles devem conversar com ela. Com esses pensamentos, a garota foi até a mansão de Calix. Naquele momento, o cara estava fazendo uma reunião. Um dos participantes disse para irmos ao assunto principal da reunião. É sobre a deusa, sem dúvida. A garota encontrada perto da árvore divina no grande templo não é outra senão a deusa que eles estavam esperando.
Ele perguntou por que eles não deveriam fazer uma comemoração em homenagem a um evento tão importante. Um dos convidados apoiou sua sugestão. Calix não os ouviu, perguntando-se quando essa reunião entediante terminaria. Ele ficou sentado pensando apenas em Lure e em como queria conhecê-la mais cedo ou mais tarde. O rapaz sentado ao seu lado se virou para ele e disse que aparentemente ele não se importava muito com a reunião. Ele disse que toda a cabeça do Duque de Rochester estava cheia de pensamentos sobre sua mais doce noiva e perguntou se não havia espaço para discutir a deusa. Guy disse que acredita que o Duque tem dificuldades com sua amada. E ele também não podia ficar indiferente a ela, porque Lady Ackley é uma verdadeira beleza. Isso deixou Calix muito irritado e ele não entendia como o príncipe se atrevia a falar sobre sua atração. Mas Calix conteve sua raiva e disse que o príncipe não poderia se importar menos, e ele estava certo. Ela era de fato linda. Entretanto, a atração não é tão simples a ponto de se apaixonar por todas as pessoas que encontra. Afinal de contas, ela não é apenas bonita, mas também inteligente o suficiente para ser uma boa avaliadora de caráter. Calix disse que até onde ele sabia, um arrivista mal-educado havia confessado seu amor a ela, mas foi imediatamente rejeitado. O príncipe, ao ouvir isso, ficou muito surpreso e perguntou como ele havia se atrevido. Mas Calix não lhe deu ouvidos e, levantando-se da mesa, sugeriu que fizéssemos uma pequena pausa. Depois disso, Calix foi para fora e decidiu dar uma pequena caminhada. Ele estava muito cansado de tudo isso. Ele achava que essa reunião provavelmente se estenderia até a noite. Ele não entendia por que deveria se preocupar com essa deusa. Calix quer conhecer Lure mais do que qualquer outra coisa no momento, e nenhuma deusa lhe interessa. Mas de repente, quando ele olhou para o lado, viu uma garota de cabelos pretos. Ele a conhecia. Lure, que estava caminhando entre alguns arbustos, não entendeu o que fazer. Como ela pôde ser tão estúpida? Afinal, ela é uma senhora graciosa. Além disso, ela tem 20 e poucos anos e ainda assim, está perdida. Havia cercas vivas por toda parte, mas ela não entendia por quê. Por mais insípido que o príncipe seja, isso é um exagero. Isso é uma selva, não um jardim. De repente, Lure pensou que se ela ficasse nessa selva pelo resto de sua vida, gostaria de ter trazido uma empregada com ela. Uma dama como ela não deveria sair sozinha. Mas não era a primeira vez que isso acontecia com ela. Ela costumava fazer isso muitas vezes quando era criança. Por exemplo, ela ia à cidade sozinha para comprar um lanche, e então seu pai descobria suas travessuras e a colocava em prisão domiciliar. Lure pensou que Calix havia dito que gostava dela do jeito que ela era. Ele é tão gentil, seu querido noivo. A garota pensou que realmente queria conhecê-lo em breve. Lure ama muito Calix, e somente ele pode se tornar seu marido. Mas, de repente, a voz de alguém interrompeu suas reflexões. Ele chamou a garota. Lure pensou que fosse Calix, então se virou animada. Mas não era ele. O príncipe se aproximou dela e perguntou se era mesmo ela, Lady Ackley. A garota ficou um pouco decepcionada por não ser seu amante. Mas, lembrando-se de suas maneiras, Lure fez uma reverência e cumprimentou Sua Alteza. O rapaz disse a ela para chamá-lo apenas de Ed. Em seguida, ele perguntou se ela tinha vindo ver o Duque de Rochester. Ed disse que durante o encontro, o Duque estava pensando apenas na garota. Ele disse que isso era muito gentil, mas que, no entanto, seus sentimentos eram apenas um agravante passageiro, nada mais. Afinal de contas, o Duque Calix é um homem, e eles olham para outras mulheres com frequência. Ed disse que se ele magoasse o coração dela, ela sempre teria um apoio, como um príncipe solitário sem sua princesa. Mas então o assistente de Ed disse que era a hora de voltar para a sala de reuniões. O príncipe ficou desapontado com a notícia. Ed se virou e disse que fosse o que fosse, ele esperaria por Lady Ackley. Sempre estaria esperando. Lure ficou realmente enojada. Depois dessa conversa, ela pensou e percebeu que se o seguisse, poderia escapar por causa dessa armadilha. Então ela correu para alcançá-los, e depois de alguns minutos, a garota, espiando pela esquina para não ser vista, viu que finalmente havia conseguido sair. Depois disso, ela caminhou pela trilha e pensou que um jardim de verdade deveria ser assim. Havia flores elegantes e uma fonte com belas estátuas. Havia também pilares de mármore elaboradamente esculpidos e um telhado. A estrutura era tão graciosa, como se fosse o templo de Deus. Lure pensou sobre isso e percebeu que os pilares de mármore e o teto eram o templo de Deus. A garota se perguntou o que faria se por acaso encontrasse Ceia nesse lugar. Lure pensou que era improvável que ela pudesse enfrentá-lo do lado de fora. Mas quando ela olhou, viu Calix ao seu lado com Ceia ao seu lado.
Eles estavam de pé e conversando entre si. Lur, quando viu isso, não conseguia acreditar que Calix havia conhecido Seiya, afinal. Eles estavam sorrindo um para o outro e conversando sobre algo. Lur sabia, é claro, que eles iriam se encontrar mais cedo ou mais tarde. Ela sabia, é claro, mas ainda estava magoada. De repente, a garota pensou como poderia ter se esquecido de tal coisa. Não é como se ela fosse o personagem principal da história. Lur estava muito chateada com isso, mas, de repente, a garota sentiu algo pressionando seu peito. Ela não percebeu o que estava acontecendo. Seu coração doía muito, como se tivesse sido esfaqueado. Lur ficou de pé e observou os dois flertando um com o outro. O coração da garota estava em pedaços. Lur pensou que ela era uma grande tola. O que ela poderia ter encontrado para fazer? Era seu destino, não importava o quanto ela tentasse mudar isso. Ela não podia salvar a família dele, mesmo sabendo que eles estavam mortos. A garota continuou a amá-lo, mesmo sabendo que ela continuaria sendo uma vilã na memória das pessoas. E mesmo agora, quando ela tinha essa chance, não podia mudar seu destino. A garota estava sofrendo muito. Calix lhe enviou um pássaro que anunciava um grande evento, e esse evento acabou sendo o encontro de Calix e Seiya. Então, a garota se perguntou o que aconteceria com seu filho. O que aconteceria com a criança que não estava no original? Ela seria uma filha sem pai e também a filha de Lur e Klee. As pessoas apontariam o dedo para ela e a julgariam. A garota da morte viva não sabia o que fazer em uma situação como essa. Lur pensou que não deixaria isso acontecer. Protegê-la a todo custo. Ela não podia deixá-la morrer por causa dos erros de sua mãe. Lur finalmente decidiu por si mesma que sua filha sobreviveria a qualquer custo. Ela a protegeria. Com esses pensamentos, a garota foi embora. Depois de um tempo, Lur chegou à estação de trem e agradeceu a Alice por tê-la acompanhado. Alice disse que confiava nela e que ajudaria no que pudesse. Mas esperava que um dia ela lhe contasse o motivo pelo qual havia decidido ir embora sem contar ao Duque de Rochester sobre a criança. Nesse momento, Lur pensou que simplesmente não poderia fazer isso. Esse é o mundo dentro do romance, e ela sabe que será a vilã no futuro. A menina está enfrentando um final infeliz. Lur se pergunta se chegará o dia em que ela contará a alguém sobre seu destino. De repente, Alice interrompeu suas reflexões e perguntou se a patroa podia ouvi-la. Também era conhecido como o fim do mundo, pelo que ela sabia. Os ventos lá são muito fortes. As chuvas costumam ser intensas e há muitos ladrões e piratas na terra. A garota perguntou se Lur tinha certeza de que queria morar lá. Lur respondeu que tinha 100% de certeza. Alice disse que não havia motivo para desencorajá-la nesse caso. Na verdade, Lur não podia mudar seu destino, então ela simplesmente não tinha escolha. Ela deve desaparecer sem deixar rastros antes que seja tarde demais. Se a garota deixar sua cidade natal e for para um lugar não mencionado no romance, ela não terá que se preocupar com sua vida, muito menos com os bebês. Então, de repente, Alice se lembrou de que havia esquecido de contar à garota. Ela entrou em contato com sua amiga que morava nos lugares para onde ela estava indo. Eles se conhecem desde que eram crianças. Ele é uma pessoa muito gentil, por isso vai ajudá-la. Lur perguntou se isso era verdade, depois agradeceu e pediu desculpas por ter causado tantos problemas à garota. Alice disse à senhora que quando a visse, qualquer um iria querer ajudar. Portanto, não é um fardo para ela, e Lur também é uma pessoa muito boa neste mundo. A garota se sentiu envergonhada com esses elogios. De repente, Alice perguntou se a senhora estava com fome. Eles vendem panquecas na entrada da estação. Ela pode comprá-las para ela. Lur disse que não diria não se não fosse muito difícil para a garota fazer isso. Alice respondeu que voltaria logo e foi embora. Em seguida, ela disse à garota que se eles começassem a dar em cima dela, que ela gritasse. Lur riu e respondeu que tudo bem, ela o faria. A garota achou que Alice estava certa, afinal, e havia muitas pessoas na estação. Era possível que houvesse algumas pessoas estranhas entre eles, mas ela não entendia porque todos estavam olhando para ela daquela maneira. A garota sugeriu que talvez fosse porque ela parecia mais suspeita do que todos os outros. Seu pai e seu irmão ainda não sabem de nada e só saberão quando a noite cair. A garota se sente péssima por tê-lo deixado apenas com uma carta e não ter conversado com eles pessoalmente. Ela também se arrependeu de ter fugido de Calix. A garota deveria odiá-lo, mas era o destino do destino. A garota estava grata por ele tê-la amado todo esse tempo, mas, de repente, ao olhar em volta, viu um rosto familiar. Era Calix. Lur não entendia o que ele estava fazendo aqui. A garota supôs que talvez ele tivesse vindo por ela. De repente, ela ouviu duas pessoas conversando entre si. Um deles perguntava como isso poderia ser entendido.
Porque as pessoas comuns deveriam gostar deles, mas ela não conseguia ouvir o que era dito. Em seguida, o outro rapaz disse: ele não ouviu dizer que uma deusa havia aparecido na cidade e que todos os trens estavam fortemente vigiados? Mas as coisas pareciam ter se acalmado. Lura entendia tudo agora. Calix havia beijado Seiya, e era tolice esperar outra coisa. Mas a essa altura, Alice já tinha conseguido voltar. Ela chamou a senhora para ir até ela mais tarde. Lur, enquanto se dirigia para a garota, esbarrou acidentalmente em um homem. Isso até fez meu chapéu cair. Alice disse que foi muito rude. Ele nem sequer pediu desculpas a ela. Luri, pegando seu chapéu, disse que estava tudo bem e que ela estava bem. Deveríamos pegar o trem logo. Mas de repente a garota não teve tempo de pegar o chapéu. Um vento forte soprou e levou seu chapéu embora. Naquele momento, Calix apareceu bem na frente dela. Ele viu a garota e perguntou o que ela estava fazendo aqui. Calix chegou à estação porque eles receberam ordens para patrulhar a estação. E quando terminaram, o delegado disse que eles poderiam ir embora. Calix não gostou do fato de que, por causa de uma deusa, o país inteiro estava de orelha em pé. Ele já estava cansado de tudo isso. Mas naquele momento, seu assistente notou a senhora Luri. Quando Calix ouviu isso, ele se perguntou muito o que ela estava fazendo aqui. Ele não conseguia acreditar que ela queria ir embora e deixá-lo sozinho. Então o rapaz se aproximou dela. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo aqui, Luri se virou para Alice e disse que ela tinha que correr e com muita urgência. A garota agarrou a mão de Alice e elas começaram a fugir. Então até a comida caiu. Calix não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, ele correu atrás das meninas. Luri disse que se elas entrassem no trem, a magia bloquearia as portas, então elas deveriam se apressar. As meninas correram rapidamente para dentro do trem, de modo que Calix não conseguiu alcançá-las. O círculo mágico fechou imediatamente as portas para que ninguém pudesse abri-las. O rapaz ficou de pé e bateu na janela para que abrissem a porta para ele. Luri, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas a ele e disse que não poderia fazer isso de outra forma. Calix ainda estava tentando abrir a porta em tentativas inúteis e pediu que Luri saísse para que eles pudessem conversar. Luri se afastou dele, pediu que ele a esquecesse e a deixasse em paz. Alice começou a levar a garota embora, porque isso era muito estressante para ela. De repente, Calix ficou irritado, muito irritado. Ele se perguntou se ela realmente achava que ele a deixaria ir embora. Quero dizer, ele já disse que eles estão ligados ao destino, portanto, não podem ficar um sem o outro. Quando Luri ouviu isso, ela pensou que eram suas palavras. Foi ele quem beijou Seiya pela primeira vez, quem sorriu carinhosamente e falou com ela. Será que ele sabia quanta dor havia causado? Ele não sabe nada sobre os sentimentos ou as experiências dela, portanto, eles devem se separar. Ele já havia encontrado seu destino, mesmo com todas aquelas palavras carinhosas, apesar de suas promessas de protegê-la a todo custo. Ela se apaixonou perdidamente por Calix, mas ele ainda não sabe como ela se sente. O cara não parava de gritar, perguntando por que ela estava fazendo isso. Ele disse que não conseguiria viver um dia sem ela. Luri parou de repente e disse que já estava farta, que ele deveria parar de partir seu coração. Calix ficou muito surpreso ao ouvir isso. Ele não entendia do que ela estava falando. Luri se aproximou dele e lhe disse para não fingir que queria impedi-la. Ele vai se livrar dela, portanto, deixe-a ir agora e não a machuque mais. A garota chorou e disse a ele para esquecê-la e viver feliz com a outra. Calix ficou pensando e perguntou o que ela queria dizer com aquilo, mas não teve tempo porque o trem já tinha começado a partir. Naquele momento, Luri caiu no chão e chorou ainda mais. Alice tentou acalmá-la, mas não adiantou. Calix, que havia ficado desnorteado na estação de trem, não entendeu o que ela quis dizer com IGV Ledvoihar. Mais um dia, e a Luri seria dele. Ele deveria ter se casado com ela ainda mais cedo. Em alguns dias, ela estaria trancada em sua jaula para sempre. Ele ainda não conseguia acreditar que a garota havia escapado. De repente, seu assistente se aproximou de Calix e disse que havia reunido todos os patrulheiros. O garoto ignorou suas palavras e perguntou para onde o trem tinha ido. O assistente disse que a menos que ele estivesse enganado, o trem estava indo para o reino de Orona. Calix disse para colocar postos de controle em todas as estações do Império, porque eles precisam encontrar a jovem de cabelo rosa. Ele disse aos guardas para encontrá-la e trazê-la em segurança para ele depois. Calix não desistirá. Ele definitivamente lutará por Luri. Ele definitivamente a encontrará por todos os meios. Onde quer que ela vá e quem quer que ela se torne, qualquer que seja a vida que ela viva, ele certamente encontrará a garota.
Ele não se importa com quantos anos serão necessários para encontrá-la. O motivo é simples. Ela pertence somente a ele. E assim foi por 7 anos. Uma garotinha de cabelos brancos e brilhantes correu até a mãe e pediu para ver o álbum porque Letty havia feito um desenho. Sua mãe foi até lá e olhou o álbum. A menina disse que Lottie era muito boa e abraçou a filha. Luri teve que passar por vários pontos de controle a caminho da península de Jula, mas graças a Alice, ela conseguiu chegar lá sem muita confusão. Ela tinha uma filha na península. Ela levou o melhor dela e de Calix. E este ano é o 6º aniversário de Letitia. Luri estava bebendo algum tipo de bebida e disse que amanhã era o aniversário da menina. O que ela quer de presente? Letty respondeu que não precisava de nada. Eles não tinham dinheiro. Naquele momento, Luri pensou que havia gastado todo o dinheiro que havia tirado de casa para criá-la. Então ela disse que tinha dinheiro para um presente para a filha, mas Letty se perguntou o que ela queria. O que era que ela queria? Ela não estava acostumada a querer algo, pois sempre soube que não conseguiria. Mas depois de pensar, ela disse que ficaria muito feliz se Luri usasse um vestido bonito e prendesse o cabelo com um grampo. A garota disse que se ela sempre andasse com aquele vestido velho, ficaria desconfortável. Luri ficou muito surpresa. Ela nem mesmo pensou que sua própria filha teria vergonha dela. Talvez seja porque ela a acha chata. Então a garota pensou, e se ela remendasse seu vestido velho e o vestisse? Mas ele não seria tão bonito quanto os anteriores, é claro. De repente, Luri observou sua filha desenhando A e perguntou, por que aquele anjo está usando uma máscara de cavalo? A menina disse que o anjo Opus é muito tímido. Por isso ele não pode falar com os outros sem uma máscara. Depois disso, Letty disse que o anjo com chifres é o anjo Elif. Ela o viu em seu sonho ontem. Luri ficou muito surpreso. Ela nem imaginava que sua filha pudesse sonhar com os 7 arcanjos do deus Fênix. Letty continuou e disse que também sonhou com o anjo Pelistela. Ele disse que a mãe dela era estúpida. Luri, quando ouviu isso, ficou muito surpresa e perguntou o que ele havia dito. Mas a garota disse para não se preocupar, pois se achava um gênio. A garota pensou que provavelmente todos conhecem os 7 arcanjos da Fênix. Eles falam muito sobre eles, mas ninguém menciona os detalhes. Luri não podia acreditar que tinha uma filha com uma imaginação tão fértil. De repente bateram na porta da frente e a menina disse a Letty para sair e brincar. Ela percebeu imediatamente que era a Nana. Letty disse à mãe que iria brincar com ela e que voltaria às 5 horas da tarde, sem falta. Luri gritou para a filha que se alguma pessoa estranha se aproximasse dela, ela deveria ir. Ela deve usar o anel da tia Alice e não fugir para longe. A menina respondeu que sim e já saiu correndo para brincar com a Nana. Letty já é uma menina muito voluntariosa. Ela conseguiu fazer amigos apesar de brincar apenas com a mãe o tempo todo. Fechando as portas da frente, Luri pensou que por mais que ela lhe dissesse, a menina sempre fazia as coisas do seu jeito. Mas de repente alguém a interceptou e as portas se abriram. Um cara apareceu na soleira e a cumprimentou dizendo, o pior tipo de homem que ela poderia ter conhecido naquele dia. O barão disse que os olhos de Luri eram tão bonitos quanto os de Emerald, e a garota só queria que ele fosse embora. Então o homem perguntou se ela estava sozinha. Ele entrou na casa sem sequer pedir permissão. Luri respondeu que estava sozinha. Seu pai e Will tinham saído para trabalhar. Depois disso, o homem se aproximou e se sentou à mesa. A garota não entendeu porque ele estava sentado aqui. Afinal de contas, o barão não tinha muito tato. Luri se aproximou dele e perguntou qual era a ocasião. Caunal ficou surpreso e perguntou, para que ele precisava de uma desculpa? Ele só queria conhecer uma garota. Ele disse que Luri estava apenas desperdiçando seu tempo, trabalhando naquela loja. Ele fez isso? O barão disse que não gosta de mulheres com filhos, mas ela é uma garota incrivelmente charmosa, então ele está disposto a se casar com ela, não importa o que aconteça. Caunal disse a ela para confessar se a vida com William Osborne era satisfatória. Luri queria amarrá-lo e dá-lo de comer aos tubarões. Luri, depois de pensar um pouco, disse que William era um marido muito equilibrado. Sorriu e perguntou seriamente. Depois disso, ele mesmo disse que William não era nada mais do que um substituto para seu pai. Será que ela realmente achava que ele não o conhecia? Luri ignorou suas palavras e agradeceu a oferta. Mas ela está bastante satisfeita com sua vida de plebeia. O barão se irritou e disse que ela era uma tola. Em seguida, acrescentou que veria por quanto tempo ela conseguiria viver assim. Que ela se arrependesse de suas palavras e que viesse correndo até ele, ainda de joelhos, pedindo desculpas. Mas quando o homem saiu pela porta, mais 2 homens o encontraram. O mais velho perguntou ao barão,
Ele tem algum negócio com eles novamente? Mas o barão não respondeu nada, apenas cantarolou presunçosamente, dando um tapinha em seus ombros. O garoto correu até a garota. No começo ele queria chamá-la de Luri, mas depois se lembrou e a chamou de Rose. Ele também perguntou se ela estava bem. A garota respondeu que estava bem. O rapaz colocou as compras na mesa e disse que eles deveriam ficar sempre juntos. Que ela não quisesse ir a lugar nenhum sozinha. O nome do rapaz era William. Ele é um homem muito gentil, carinhoso e atencioso. O cara até concordou em fazer o papel do marido dela para esconder sua verdadeira identidade. De alguma forma, Laura acha que não merece a gentileza dele. Então a moça se dirigiu ao pai dele e perguntou o que eles haviam comprado lá e o que seria o jantar. Mas o homem ignorou sua pergunta e disse que eles tinham ouvido algo incomum no mercado. O homem disse que pessoas da capital haviam chegado à cidade. Naquele momento, Nana e Letty estavam brincando de esconde-esconde na rua. Letty tinha de se esconder em algum lugar, mas não sabia onde. Nada lhe ocorreu, mas, de repente, ela viu uma bela clareira e pensou que talvez estivesse aqui em algum lugar. Mas quando virou a cabeça, viu as lindas flores que cresciam ali. Letty gostou muito delas e pensou que deveria mostrá-las à sua mãe. Quando a garota as colheu e imediatamente as mostrará à sua mãe. Mas quando ela se levantou, acidentalmente bateu em algo. Letty caiu no chão e quando olhou para cima, viu um homem. Ele perguntou se ela estava bem. Letty pareceu reconhecê-lo. A garota olhou para ele com olhos encantados e pensou, será que é ele mesmo? Então, voltando um pouco a si, Letty perguntou ao homem se ele estava doente. O rapaz ficou surpreso e perguntou o que ela queria dizer. Letty disse que é só que ele parece já estar doente e... Ela perguntou se eu poderia lhe dizer onde ficava o hospital. O homem ignorou sua pergunta. Ele afastou o cabelo dos olhos dela com os dedos e reconheceu aqueles olhos verdes, lindos e grandes. Em seguida, ele perguntou quantos anos ela tinha. Letty respondeu que ainda tinha 5 anos, mas que amanhã faria 6. O rapaz respondeu que entendia. Então a menina gritou e repetiu que faria 6 anos amanhã. O homem disse que estava feliz, mas a garota perguntou se ele poderia elogiá-la mais. O homem ficou muito surpreso e perguntou, por que ele faria isso? Letty disse que ele era um tolo. Ela sabia contar, e ele poderia elogiá-la pelo menos por isso. O homem sorriu, acariciou os cabelos de sua cabeça e disse que ela estava certa. Nem todo mundo sabia contar como ela. Letty disse que sabia contar de 1 a 1000 e perguntou se ela era um gênio. O homem disse que ela era realmente um gênio. Quando ele a olhou atentamente e perguntou se ela morava no bairro e onde estavam seus pais, Letty franziu a testa e disse que se ele queria tanto saber sobre ela, que se apresenta-se primeiro. Sua mãe dizia que não se deve falar com pessoas estranhas. E ele é muito estranho. A garota então acrescentou que ele parecia doente, então decidiu ajudá-lo. O homem respondeu que a garota era gentil e que ele era muito bom. O homem respondeu que a moça era muito gentil. Ele começou a dizer que seu nome era Calix, mas depois pensou que seria melhor mudar e disse Carrote. Letty ficou surpresa e disse que ele tinha um nome muito estranho. Ela começou a repeti-lo. Cenoura, cenoura, cenoura. Depois disso, ela riu. Calix sorriu e perguntou, então, isso significa que ela é Letty? Quando ele perguntou, quais são os nomes dos pais dela? Letty ficou irritada porque ele continuava perguntando a mesma coisa. Ela não entendia porque ele queria saber o nome de seus pais. Depois de pensar um pouco, ela disse que sua mãe a chamou de Letitia. E esse nome significa alegria. O nome de sua mãe é Rose Osborne e o nome de seu pai é William Osborne. Calix perguntou a idade de sua mãe. Letty achou que o homem era muito suspeito e perguntou por que ele queria saber. Quando ele não respondeu, Letty se virou e disse que já estava farta. Ela não tinha mais nada para falar com ele. Calix perguntou se ela poderia parar e a garota respondeu que o hospital era ali e lhe desejou sorte. Então, de repente, alguém se aproximou dele e uma garota perguntou se ela deveria segui-la, mas Calix respondeu que não havia necessidade. Eles já haviam aprendido o suficiente. A garota disse que esperava que ele a encontrasse. Calix respondeu que certamente a encontraria, mesmo que tivesse que vender sua alma ao diabo. Algum tempo depois, ao anoitecer, Letty já havia voltado para casa há muito tempo. Ao ir para a cama, ela disse à mãe que estava muito cansada. Parecia que o dia tinha acabado de começar e já era noite.
A menina adormeceu rapidamente e Lur não percebeu onde ela havia se enfurecido tanto. Na verdade, a garota estava atônita. Disseram-lhe que a filha havia dito que tinha conhecido um tio doente, mas bonito. Quando ela se lembrou das palavras de que pessoas da capital haviam chegado, Lur não conseguia acreditar. Muito se falava que o Duque Roadster estava viajando pelo continente com alguns negócios. Só que ultimamente, esses rumores haviam se dissipado. A menos que você conte com os rumores de uma deusa trabalhando na capital, não há mais nada acontecendo no mundo. No entanto, Lur não tinha ouvido nada sobre o casamento de Calix e Seiya, e isso é muito estranho. A garota não entendia nada. O casamento deles foi um dos eventos mais importantes da história do Império, e um grande banquete deveria ser organizado nessa ocasião. Por mais que ela perguntasse aos comerciantes que vinham da capital, eles não tinham ouvido falar de nenhum casamento. Luri se perguntou se o destino deles havia falhado. De repente, ela se perguntou se os dois estavam mesmo apaixonados. Ela não tinha nenhuma informação precisa sobre isso, apenas suposições, mas os pensamentos da garota foram interrompidos pela voz de sua filha. Ela se virou para o anjo e disse que era realmente ela. Luri pensou que a garota ainda estava inquieta mesmo quando dormia. Luri decidiu que já era hora de esquecer Calix e Seiya. O fato de eles se casarem ou não era mais problema dela. A garota deve dar à sua filha um futuro brilhante para que ela viva e não precise de nada, e não sonhe com mais. Luri beijou a testa de sua filha e lhe desejou um feliz aniversário. Ela a amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Depois disso, Luri foi para a cidade. Ela entrou em uma loja, e o lojista ficou surpreso ao vê-la e perguntou o que a havia trazido até lá em uma hora tão tardia. A moça se aproximou da vitrine e disse que decidiu comprar um presente para a filha enquanto ela estava dormindo. O homem perguntou se ela poderia esperar um pouco. Ele estava prestes a terminar. Rose ficou surpresa ao se ouvir dizer ok, mas pensou que havia feito o pedido há uma semana. Será que ele realmente não estava pronto? O vendedor disse que o presente seria perfeito. Luri notou que eles tinham uma lareira e achou que era muito aconchegante. Ainda estava frio lá fora, apesar de ser quase primavera. Luri queria ir para casa o mais rápido possível. De repente, uma mulher entrou na loja e quando viu Rose disse, "Veja quem está aqui. É a própria raposa sedutora." A moça disse que ela veio do nada com ela. Uma criança sob seu coração, ladra do coração dos homens. Destruidora da vida de outras pessoas. Rose. Aquela mulher era filha do Herald, uma garota chamada Lucy. Ela odiava Luri mais do que qualquer outra pessoa nesta cidade. Toda vez que se encontravam, a garota tentava insultá-la e demonstrar sua antipatia. Luri diz que não sabe do que está falando porque Letitia é filha de Will. Lucy disse que a garota não tinha vergonha ou consciência. Ela que deixa o pobre Will ir em liberdade. Ela vai ser amante do barão de qualquer maneira. Luri ficou muito surpreso e não entendeu porque ela ainda tinha que deixar de ser sua amante. Ele certamente olha para a garota com frequência, mas ela nunca simpatizou com ele. Rose respondeu que era muito difícil ser popular, e que seu charme havia funcionado até mesmo com o Barão Quinel. Rose disse que só faria isso uma vez. Seu marido é William, e ela não tem intenção de se tornar amante do barão. Lucy disse que ela estava realmente irritando-a, pois todas as garotas como ela passam a perna em seus maridos mais cedo ou mais tarde, e ela disse que seria a primeira a contar isso a Will. Depois disso, a garota saiu da loja, e Luri entendeu que muitos rumores diferentes sobre ela surgiriam novamente, mas a garota achou que, com o tempo, eles se acalmariam de qualquer maneira. Portanto, não havia necessidade de se preocupar com algo que ainda não havia acontecido. E naquele momento, o vendedor finalmente voltou. Ele se desculpou com a moça por tê-la feito esperar, mas Rose respondeu que não era nada. Ele então tirou uma caixa e disse que era o presente perfeito para Letícia, tudo como ela havia pedido. E também disse à moça para lhe dar os parabéns. Luri pegou a caixa. A garota realmente esperava que ela gostasse do presente. Depois disso, a garota estava a caminho de casa. Ela estava com muito frio, então achou que deveria se apressar. Luri estava pensando apenas no presente que havia preparado para sua filha. Ela achou que iria gostar muito, mas, de repente, os postes de iluminação pública se apagaram na rua por onde ela estava passando. Luri ficou muito surpresa com isso. Ela pensou que se fosse para o outro lado, teria mais tempo. A garota não sabia o que fazer em uma situação como essa. De repente, ela viu uma silhueta no final da rua. Quando olhou mais de perto, percebeu que definitivamente não era uma pessoa. Luri pensou que talvez fosse um monstro, mas não entendia de onde ele poderia ter vindo.
A silhueta estava se aproximando dela, e ela percebeu que precisava correr, mas não conseguiu, porque suas pernas congelaram de medo, e a fera continuava se aproximando cada vez mais. Luri já estava esperando por seu destino. Mas de repente, quando nada aconteceu, ela abriu os olhos e viu uma pessoa à sua frente. Ela ficou muito surpresa com isso. Luri não conseguia acreditar em seus olhos. Alguém tinha vindo para salvá-la. De repente, um homem falou e perguntou o que ela estava fazendo aqui a essa hora. Luri reconheceu a voz, é claro. Calix perguntou à garota se ela estava bem. Luri pensou que não poderia haver engano aqui. Mesmo depois de 7 anos vivendo ali, ela não havia se esquecido daquela voz. Naquele momento, a garota sentiu falta de seu Domingo. Calix repetiu sua pergunta sobre se ela estava bem. Ele se aproximou dela e perguntou por que ela estava em silêncio. A garota achou que já era ruim o suficiente para que ele descobrisse quem ela era. Luri teve que fugir rapidamente para que ele não reconhecesse seu rosto. Ela não conseguia acreditar que ele tinha ido até lá para encontrá-la. A garota pensou que nunca mais o veria. Já haviam se passado 7 anos. Ela não entendia por que ele não estava se aconchegando nos braços de Seiya. Luri se perguntava se ele ainda a amava, mas ela afastou o pensamento, porque sabia que não podia pensar nisso. Isso só pioraria as coisas. Ela não quer mais ser Luri Eckley. A garota pensou que ele não tinha visto seu rosto e que ela deveria fugir da cidade imediatamente. Luri voltou para casa e começou a arrumar sua mala. Ela nunca pensou que ele viria a esta cidade para encontrá-la. Ela não entendia como ele havia pensado nisso. Ela não pode correr para longe com Letty, então precisa ir para a cidade mais próxima, que é Balrog. Lá, ela esperaria por Alice, e então saberia o que fazer em seguida. Depois disso, a garota foi até a filha e lhe disse que era hora de se levantar. Elas estavam saindo para uma viagem. Rose disse que primeiro iriam a Balrog. Ela disse que já havia estado lá antes. Letty respondeu que sim e que era uma praia muito bonita com seixos. Luri sugeriu que fossem lá novamente quando vissem a tia Alice. Letty concordou, é claro. Tudo o que ela precisava fazer era persuadir Will, mas ao descer as escadas, ouviu Will e seu pai conversando com alguém que estava abrindo a porta para eles. O cara disse que ela lhe contou que seu sobrenome era Osborn e perguntou se eles estavam dispostos a assumir a responsabilidade pelo que ela disse. Will disse que era exatamente isso e perguntou quem ele era. Calix lhes disse que seria melhor se eles não soubessem. Quando viu, Luri pensou que ele tinha vindo para esta casa. A garota decidiu que entraria em contato com Will mais tarde, mas por enquanto, ela precisava correr o mais rápido que pudesse. Quando a garota quis correr furtivamente para a saída de emergência, viu que tinha sido vista. Calix, quando a viu, perguntou, Luri, é você? Depois disso, o cara imediatamente correu em direção a ela, mas Will bloqueou seu caminho, e a garota achou que deveria correr. À noite, depois de correrem por algum tempo, eles se viram na floresta. Letty perguntou se sua mãe estava bem. Rose respondeu que ela estava bem. Agora ela iria apenas descansar um pouco e elas continuariam. Letty disse que isso era muito estranho. Ela se perguntou como o tio Carrot sabia o nome verdadeiro de sua mãe. Quando ela quis dizer alguma coisa, eles foram abordados de repente. Era um homem. Ele perguntou quem estava aqui e para onde ela estava indo tão tarde da noite e tinha levado a filha com ela. Era o Barão Keinel, e ele estava bêbado. Baran perguntou se a garota havia decidido fugir daquele idiota do Osborn. Lur disse a ele para ficar longe. Ele perceberia o que aconteceria se desse em cima dela. E foi aí que a garota começou a usar magia. O Han disse que ele foi muito gentil com ela e que ela respondeu a ele dessa forma. Depois disso, o cara começou a se aproximar dela, mas, de repente, sentiu uma dor aguda em todo o corpo. Lur, quando se virou para ver o que havia acontecido, viu que estava protegido por Alice, que conseguiu usar suas habilidades mágicas bem a tempo. A garota perguntou como eles estavam e depois acrescentou que ela estava fazendo aqui tão tarde da noite. Lur explicou que havia problemas e que Calix tinha vindo buscá-la em Canelo, então eles tiveram que fugir. Alice disse que isso significava que ele os havia encontrado, afinal, e então perguntou se eles tinham certeza de que deveriam ter fugido dele. Talvez tenha havido apenas um mal-entendido entre eles. Luri se desculpou com ela, dizendo que não podia lhe contar tudo e que, na verdade, mesmo depois de 7 anos, ela ainda tinha medo de pensar nisso. Luri disse que sabia que se encontrasse Calix, algo terrível aconteceria. A garota não conseguiu suportar essas emoções e chorou. Alice disse que era tarde demais e que estava muito frio lá fora. Eles precisam de um lugar para sobreviver à noite.
Luri disse que queria ir até o Balrog. Alice se levantou e disse que encontraria uma carroça para eles agora. Eles que esperassem por ela aqui. Naquele momento, a filha de Luri se aproximou dela e disse que Letty ainda era pequena e não podia fazer nada. Ela estava muito feliz pelo fato de a tia Alice ter vindo em seu socorro, pois coisas terríveis poderiam ter acontecido. Luri disse que a garota estava certa. Ela mesma achava que Letty era muito inteligente, por isso raramente se preocupava com ela. Mas às vezes ela agia de forma muito infantil. Letty olhou diretamente nos olhos de sua mãe e disse que o anjo havia lhe dito que ela poderia ver seu pai hoje. Ele também lhe disse para ter cuidado. Mas naquele momento Alice chamou Rose e Letty porque a carruagem finalmente havia chegado. Então ela disse à filha para deixá-las conversar já na carruagem. Colocando sua filha na carroça, ela pensou que elas entrariam na carruagem e se afastariam o máximo possível de Canelo para que ele não as encontrasse. Quando o cocheiro já queria partir, seus cavalos ficaram muito assustados, e ele também, porque viram uma luz brilhante. Luri saiu correndo da carroça e perguntou para onde ele estava fugindo, e depois disso ela ouviu a voz dele. Calix se aproximou deles e disse que Luri era muito boa em fugir das pessoas. Ele não sabia que ela tinha um talento tão oculto. Em seguida, ele perguntou se poderia ser o mérito da bruxa que agora está ao lado dela. Luri gritou para Alice ficar de olho em Letty. A garota gritou ok, e começou a se afastar, pegando a garota nos braços. Calix se aproximou de Luri, colocou as mãos em suas bochechas e perguntou quem havia lhe dado permissão para fugir. A garota o olhou diretamente nos olhos e respondeu que já faziam 7 anos. Calix ignorou suas palavras e perguntou, certamente isso não é um sonho. Deixe que ele lhe responda. De fato, era ela. A garota estava ficando desconfortável, e disse com força que sim, era ela. Mas como se ele não acreditasse em suas palavras, ele perguntou, você é a verdadeira Luri? Calix perguntou por que ela o deixou. Ele estava disposto até mesmo a morrer por ela. O garoto não conseguiu conter suas emoções, ele chorou. Calix havia jurado, 7 anos atrás, que viveria até encontrá-la. Naquele mesmo dia na estação de trem, naquele dia ele pensou, depois das palavras dela, que tinha vivido feliz com ela. Será que ela realmente achava que ele tinha uma amante? Quem havia lhe dado essa ideia? Assim que pensou nessa pergunta, ele viu nos relatórios que Luri estava visitando o Palácio Imperial. Era o dia em que a deusa havia se anunciado, e era o dia em que a garota havia decidido deixar a capital. Ele foi até a empregada de Anja. Esta disse que a moça ficou chocada quando ela mencionou a chegada da deusa. Ela entendeu que se tratava de um evento incomum, mas a reação da patroa foi bastante estranha. Calix sentiu como se tivesse deixado escapar algo importante, mas não conseguia nem pensar no que exatamente havia trazido esse pensamento à mente dela. A única coisa que ele sabia com certeza era que a deusa era a culpada pela fuga de Lur. Ele não entendia por que a garota duvidava dele, pois ela era a única pessoa digna de seu amor. Mas ele não entende por que a garota não acredita nele. Será que ela não sabe o quanto ele sofre sem ela? Ele não consegue nem mesmo viver sem Luri. Ele queria que ela simplesmente voltasse para ele. A única coisa que o deixou feliz foi o sonho em que ele viu Luri fugindo dele. Ele acordou gritando de terror. Sua assistente o encontrou e perguntou se ele estava bem. A garota queria que ele simplesmente a esquecesse, e tudo melhoraria para ele. A moça não entendia por que ele estava tão motivado por pensamentos sobre essa Luri. Por que ele não podia simplesmente esquecê-la? Um dia, sua assistente foi até ele e disse que tinha uma carta. Calax perguntou o que era a carta. A moça lhe disse para dar uma olhada no remetente. Havia um endereço escrito lá e ele percebeu que provavelmente se tratava de Luri. Ele disse à assistente que eles iriam para lá imediatamente. Ele disse a ela que eles deveriam ir para lá o mais rápido possível. Ele desejou que Luri esperasse por ele, pois eles se encontrariam em breve, e então ele não a deixaria escapar novamente. Ela ficaria com ele para sempre e pertenceria somente a Calax. Calix então perguntou à garota por que ela o havia abandonado. Ela realmente achou que ele trairia sua lealdade a ela? O rapaz perguntou se ela havia fugido porque não acreditava nele. Deixe-se explicar para que ele possa finalmente entender por que ela o abandonou. Luri pensou que mesmo que ela quisesse voltar para ele, isso não seria mais possível. Era tarde demais. Então, de repente, ela se lembrou de um momento do passado, quando, lamentando a morte de seus pais, Calix se aproximou dela e pediu apenas uma coisa. Ele queria que ela ficasse com ele, não que o deixasse. Luri deveria ter sido fria com ele na época, deveria tê-lo feito se odiar, mas ela não conseguiu fazer isso.
Ela se apaixonou por ele sem memória, percebendo que não deveria, mas no final ela o traiu e fugiu como uma covarde sem explicar nada. Então Luri se desculpou com ele. Ela se desculpou com ele, chorando. Ela queria evitar seu destino infeliz com todas as suas forças, mas ao mesmo tempo, queria ser amada por Calix. O garoto perguntou seriamente, apenas desculpe. Calix havia dito que ele havia sofrido por 7 anos. 7 anos inteiros. Será que ela realmente achava que um casual desculpe-me poderia aliviar a compaixão dele durante todos esses anos? Ele também pegou o cabelo dela e perguntou o que ela havia feito com ele. Por que ele tinha ficado castanho? Ele gostava tanto da cor antiga do cabelo dela, não gostava? Era tão bonito. Então Calix disse que eles deveriam pegar tudo de volta. O cabelo dela e o destino deles. Calix lhe disse para voltar logo para a capital e fazer um casamento. Eles deveriam lhe fazer um novo vestido de noiva. Eles encomendariam uma tiara de platina que combinaria perfeitamente com seu cabelo rosa. Luri imediatamente se afastou dele. Ela implorou que ele parasse com tudo isso. Afinal de contas, ela tinha uma filha e até mesmo um marido. Calix sorriu e disse que sabia. Ele sabe de tudo isso e criará a filha deles com amor. Então ele perguntou, e o marido? E perguntou se ele a havia tocado com as mãos. Se sim, ele teria que cortá-las. Nesse momento, Calix pensou um pouco e disse que sim. Afinal, seria melhor matá-lo. Luri ficou chocada. Ela se perguntou o que ele estava dizendo, mas naquele momento ele pegou a mão dela e fez um tipo de pulseira verde. Luri perguntou o que era. Quando ela olhou mais de perto, percebeu que era uma pedra mágica. Ela não conseguia se mexer. A garota ficou chocada. A pedra havia lhe roubado os movimentos. Luri não conseguia acreditar que ele realmente a levaria com ele. Então Kalak disse que era o presente dele para ela. Depois de Calix colocar uma pulseira mágica na garota, que fez ela ficar paralisada, ela não podia acreditar que ele iria levá-la à força desse jeito. Mas o homem estava fora de si, sorrindo e abraçando a protagonista, falando que ele estava muito feliz em estar ali com ela agora, e que isso era muito comovente para ele, enquanto segura o rosto da protagonista bem perto do rosto dele. Mas a garota ficou preocupada porque o seu ex-noivo estava ficando cada vez mais maluco na frente dela, ao ponto de pegar os seus cabelos e ficar beijando eles, de tanta saudade que ele estava sentindo, ao ponto de se tornar louco. Mas o Calix, ainda sorrindo, começou a perguntar para Lulu se ela imaginava que ele por acaso estaria bem da cabeça depois de tudo que aconteceu, porque ela havia abandonado ele sozinho, e que deve ser difícil para ela entender isso, já que na opinião do Calix, ela ainda ama ele do fundo do coração assim como ele também a ama. E ele continuou falando com a mulher, dizendo que ele, enquanto estava procurando pela sua noiva, percebeu que não conseguiu ser uma pessoa confiável para ela, e que então de agora em diante vai mostrar que pode ser alguém de confiança para ela, pegando a mulher em seu colo sem ela se mexer, para levá-la. E Alice, que estava com a sua amiga, perguntou o que foi que ele fez com a Lulu, e se foi ele quem imobilizou o corpo dela, e por isso ela não estava mais se mexendo, preocupada com o que já ou não acontecer com a sua amiga. Mas o Calix ficou muito irritado quando ela começou a reclamar, falando para ela ficar calada, e que ela só não está morta ainda, porque foi ela quem enviou a carta, que entregou a localização da sua noiva e onde eles poderiam se encontrar depois de anos. E essa frase deixou a Lulu muito surpresa, porque ela não sabia que Alice tinha feito algo assim, e que foi por conta dela e dessa carta, que o Calix conseguiu encontrar ela e sua filha mesmo depois de 7 anos. E Alice, vendo a expressão da sua amiga, percebeu que foi descoberta e que não adiantava mais negar esse fato, enquanto segurava a filha da protagonista por perto. E a Alice falou olhando para o lado de que por alguma razão ela não podia evitar de fazer isso em algum momento e entregar a protagonista. Mas ela não gostava dessa forma que a sua amiga estava sendo levada pelo Calix, e que isso era totalmente imperdoável. Mas o homem, ficando somente cada vez mais irritado, disse que se ela quiser salvar a própria vida antes que ele mude de ideia, deveria sumir da frente dos seus olhos. Mas ele, quando percebeu que a menina estava bem na sua frente, falou que também queria levar ela junto dele, deixando aquela garotinha assustada com o que estava acontecendo. Mas ouvir o que o Calix disse deixou a Lulu muito assustada e preocupada com a sua filha. E mesmo sem conseguir falar pelo medo, ela começou a chorar, se perguntando se ele por acaso teria algum assunto no terminado para resolver com a Lati, ou que de algum jeito ele percebeu que aquela garotinha era sua filha.
E pensando que o Calix poderia acabar tirando a sua filha dos seus braços, e que ele era o seu único tesouro, ela começou a entrar em pânico, chorando, tremendo e pensando no pior que poderia acontecer, fazendo o homem ficar distraído. E quando ela viu que ele estava distraído, a Alice usou uma magia de vento para poder tirar a Lulu de cima dos braços daquele duque, segurando ela com suas próprias mãos, para levar ela a outro lugar. E a Lulu, quando estava fora do alcance do seu ex-noivo, começou a perguntar sobre a sua filha e onde ela estava, e se esta segura de alguma forma, mas a maga falou que ela estava bem e em um lugar seguro agora, e que ela não ia precisar de preocupar com mais nada. Mas então, no meio do encontro da protagonista e o seu antigo amor, um cavaleiro que veio acompanhar o homem o chamou de duque, falando que precisavam dele, porque o príncipe estava sendo atacado, e que um monstro apareceu e que os cavaleiros do príncipe já estavam sendo derrotados. E isso deixou Calix preocupado, porém ele não podia ir ajudar o príncipe agora, porque no instante seguinte apareceu um monstro igual ao que estava atacando, mas dessa vez indo atacar a Lulu e a maga que estava com ela, como uma cobra mágica maligna. Porém de repente a protagonista, que não conseguia se mexer, não estava entendendo o que aconteceu, e só sentiu o seu corpo caindo dentro de um lugar com água, falando em seus pensamentos que ela estava paralisada, que estava muito frio, e que talvez era ali que ela iria morrer. E ela ficou pensando que tentou escapar constantemente daquele destino que foi designado a ela, que podia causar o seu fim, e por isso ela escapou e se afastou de muitas coisas que ela não queria se afastar. Mas ainda assim ela ia morrer daquele jeito no fim das contas. E ela ficou muito triste de que esse poderia ser o seu fim, falando enquanto observava aquela pulseira mágica que estava em seu braço, que se ela soubesse que esse seria o momento da sua morte, teria conversado com o Calix ao menos uma vez antes disso, e que talvez tudo tenha sido apenas um grande mal-entendido, assim como Alice tinha dito que poderia ser antes. Então a protagonista desmaiou, não conseguindo saber o que aconteceu, apenas ouvindo uma voz chamando pelo seu nome aos berros, falando para ela por favor acordar, e perguntando se ela estava consciente, e quem estava dizendo isso era aquele homem, chorando de tanto desespero que estava sentindo. E quando a mulher finalmente acordou e estava consciente, a primeira coisa que ela perguntou para o Calix era onde estava sua filha, mais preocupada com a vida dela do que ela mesma. Porém ele disse que não precisava de preocupar com isso porque a maga Alice tinha levado ela para um lugar seguro, e isso deixou a Lulu muito mais tranquila. Mas então de repente aquele homem começou a pedir desculpas para a mulher, dizendo que isso foi tudo culpa dele, e que ele merecia morrer pelas coisas que ele fez ela passar agora, mostrando que ele removeu o bracelete da protagonista, que estava impedindo dela se mover direito, ficando agora livre dessa prisão. E então, ficando emocional, o homem começou a chorar nos ombros da mulher, abraçando ela bem forte, falando que para ele, esses 7 anos que eles estiveram separados foi como um inferno, e que se algo acontecesse com ela, ele não iria se perdoar por isso, deixando a mulher um pouco comovida com as palavras dele. E então de repente uma aura sombria começou a pairar em volta dos dois, assombrando o homem e a sua mulher, pronto para atacar os dois, deixando a protagonista com muito medo. E o Calix pediu para dessa vez ela não sair correndo, enquanto puxava a sua espada para se preparar para o combate, contra um dos monstros que estava na frente deles, tentando atacar os dois. E aquele monstro parecia humano, mas estava brilhando com uma aparência monstruosa, com somente um olho, e seus braços estavam se dividindo em vários ramos diferentes, se preparando para o ataque iminente que estava por vir. E o Calix, segurando sua espada, e mantendo a mulher logo atrás dele, estava pronto para proteger eles dois de qualquer coisa que vier, usando suas habilidades contra aquele monstro. Mas quando ele conseguiu derrotar aquela criatura com um corte, a protagonista começou a perguntar se ele estava bem, mas eles não tinham tempo. Eles precisavam sair dali imediatamente, mas não dava mais tempo de sair correndo daquele lugar magicamente, porque os monstros estavam agora em volta de todos os dois, aparecendo cada vez mais ao redor deles como se fosse um aglomerado. E com a Lulu ao seu lado, ele a segurou forte com seu braço, enquanto ainda segurava a espada, falando para ela não soltar ele de maneira alguma, ficando abraçada com ele para ficar segura. Mas então, quando eles menos esperavam, e o Calix, quando ia defender os dois do ataque dos monstros, foram surpreendidos por uma luz muito forte, que apareceu na frente deles, destruindo todos os monstros em sua volta como se fosse algo simples, salvando ambos. Mas a protagonista reconheceu aquela luz, mas não queria acreditar que realmente era o que ela imaginava, pensando que aquela pessoa não poderia estar ali, até que de repente, ela vê a deusa de antes, que o seu ex-noivo havia beijado bem na sua frente.
E foi ela quem salvou a protagonista, perguntando se o Calix estava bem, mas a Lulu não entendia por que ela estava ali justamente agora. E aquela mulher se aproximou dos dois, falando que ela estava muito preocupada com o Calix, e que está feliz que ele não estava machucado e muito bem. E a Lulu não ficou surpresa que ela estava ali por conta do Calix, afinal já se passaram 7 anos desde que eles se viram, e eles devem se conhecer muito mais do que a Lulu, e que devem ter se aproximando com o tempo sem a interferência da protagonista. Ela estava imaginando que os dois já eram um casal muito feliz, e que ficariam juntos um dia, mas ela se surpreendeu quando o Calix apontou a sua espada para a deusa, e perguntou com agressividade por que ela estava ali. E a deusa respondeu que obviamente estava ali para proteger o Calix, é claro, e aliás, ela alguns dias atrás recebeu um sinal divino, de que essa cidade estaria em perigo naquele mesmo tempo, mas o homem não acreditava nela, e pensou que isso poderia ser apenas uma mera coincidência do destino. Ele estava desconfiado de que na verdade podia ser algo a mais, falando que essa cidade especificamente estava sendo atacada por monstros por acaso, mas a Lulu percebeu algo de diferente, porque os dois na história original deveriam se amar profundamente, e agora estavam agindo como se odiassem. Mas a deusa falou que estava muito preocupada, porque ela já sabia que o Duque estaria ali na hora do ataque. Mas ele falou que já tinha avisado para ela deixar de seguir ele e espiar o que ele faz, e que as pessoas chamam isso de coisas estranhas, e perseguidores malucos. Mas a protagonista estava achando cada vez mais esquisito a relação que os dois personagens principais estavam tendo, ouvindo a deusa falar que ele não estava sendo muito amável com ela, e que na verdade ele pode estar confuso com algo, mas a Lulu era quem estava mais confusa, falando que o encontro deles foi exatamente como dito na história original, mas na verdade ao invés dele ser carinhoso, ele estava agressivo com a deusa, porque ela estava falando que ela tinha algum interesse e afeto pelo homem, mas ela não estava sendo retribuída da forma que queria, falando que mesmo se ela fosse para a cama dele e rastejasse aos seus pés, ou dançasse para ele, como uma mulher da noite, ele não poderia se importar menos do que agora. Mas então de repente um homem apareceu atrás da deusa, ele tinha cabelos azuis e olhos azuis, perguntando o que é que ele estava dizendo para a deusa. Percebendo então que aquela garota que ele estava vendo na sua frente, era a menina que o Duque tanto procurou por anos. Mas então o Calix começou a pensar que aquele homem estava ofendendo a sua mulher, por pensar que ela era apenas mais uma, ficando muito irritado com isso. Mas o cara de cabelos azuis se desculpou, falando que então aquela mulher era a prometida, que o Grão-Duque tanto procurou durante 7 anos inteiros. Mas o Duque estava ficando cada vez mais irritado com as provocações, tanto da deusa como do homem, que sua mão começou a tremer, mas a Lulu percebendo isso, segurou a mão dele, e respondeu que os dois estavam bem e que não precisavam de preocupar com nada. E a deusa achou que isso era uma coisa boa, de que ela era obediente, falando para eles terminarem logo essa conversa e retornar para casa depois disso, perguntando do Sr. Calix se ele já comeu a comida daquele lugar, e que ela ouviu falar que era deliciosa, mas ela estava sendo totalmente ignorada. E quando ela tentou chegar perto do homem para tentar falar com ele, ele simplesmente deixou ela, e falou para não falar com ele não importa o motivo, voltando toda a sua atenção completamente para a protagonista, perguntando se a sua amada Lulu estava bem, e isso incomodou profundamente a deusa que queria ficar com o Calix. E então momentos depois o Calix estava carregando a protagonista, até que eles chegaram na casa onde ela estava durante todo esse tempo. E a primeira coisa que aconteceu foi a garotinha loira aparecendo na frente da casa, falando da sua mamãe e que ela estava no colo do Calix. Mas isso não deixou ela feliz, e a menina começou a reclamar, falando que queria a sua mãe de volta para ela, fazendo o homem e a criança ficarem um contra o outro, bem irritados com essa situação, mandando isso acontecer bem rápido. E depois de tanto insistir, o Calix finalmente cedeu aos pedidos daquela garotinha, deixando a mãe dela descer dos seus braços, e vendo a reunião das duas de longe, a menina falou que estava muito preocupada com a sua mãe, e isso deixou a Lulu muito feliz. E a menina então também estava animada, perguntando para sua mãe se ela sabia que horas são agora, mas a sua mãe não sabia que horas eram e perguntou para ela, e a Lati respondeu que faltavam apenas 6 minutos para meia-noite, e que ela já ia fazer 6 anos também, e a mãe dela ficou muito feliz em saber disso e que ela estava ficando mais velha.
E a Lati perguntou para sua mãe o que eles vão fazer no aniversário dela, e a Lulu falou que perdeu o presente dela no caminho, por causa dos monstros que atacaram ela, mas que amanhã eles vão celebrar com uma festa e comprar o presente de novo, fazendo ela feliz mesmo ainda estando preocupada com o que aconteceu mais cedo. E a Lulu falou que a Lati era um doce, verdadeiramente um anjo de tão fofa e boa, apertando as bochechas macias de criança dela. Mas a menina falou que ela não era um anjo, porém uma coisa interrompeu o encontro de mãe e filha que as duas estavam tendo. A deusa do nada se aproximou da Lulu e da sua filha, perguntando se essa era a garotinha dela, mas a protagonista ficou incomodada que ela se aproximou assim, e chamou ela pelo seu apelido, sendo que elas nem mesmo foram apresentadas de maneira formal. Por isso a protagonista falou para sua filha esperar um pouco e entrar para dentro de casa, mas a Lati ficou apreensiva, se escondendo atrás da sua mãe, olhando para a deusa com um olhar irritado, e nem mesmo a Lulu conseguiu entender por que ela estava fazendo isso agora. E a deusa, se aproximando mais ainda, falou que aquela linda garotinha não precisava de preocupar com nada ou ter medo, tentando tocar nela com as suas mãos. Mas antes que ela conseguisse chegar perto da Lati, ela se escondeu ainda mais atrás da sua mãe, segurando a sua roupa e se afastando da deusa, como se estivesse com medo dela, e ninguém entendeu por que ela estava fazendo aquela cara, ou se escondendo da deusa, deixando todos muito surpresos com isso. E tentando ainda conquistar o duque que estava do seu lado, a deusa agarrou o braço dele com força, falando que estava com muita fome, mas que antes precisava tomar um banho, ficando abraçada com o duque para tentar chamar mais atenção. Porém, antes que o duque pudesse reclamar, ou até mesmo gritar com a deusa, de repente a Lati se agarrou na perna do duque, abraçando e agarrando exatamente como a deusa estava fazendo, pedindo imediatamente que ele abrace e dê atenção para ela, deixando a deusa e o duque surpresos do que estava acontecendo. E ela continuou insistindo em um abraço, até que ele fosse lá abraçar ela, até pedindo para que isso aconteça o mais rápido possível, e até reclamando com ele. E nem a protagonista entendeu por que ela estava fazendo isso justamente agora. Mas apesar de tudo ela conseguiu exatamente o que estava querendo, fazendo o duque agarrar ela no colo e ficar carregando e abraçando ela, forçando a deusa a soltar o duque e dar toda a atenção para ela constantemente, fazendo a mãe dela se perguntar por que ela era uma menina assim tão atrevida como estava se mostrando agora. E aquele homem de cabelos azuis que estava acompanhando a deusa antes, chegou mais perto dela e falou que eles deveriam voltar e ir logo para sua pousada, e que além do mais já estava ficando tarde demais para eles ficarem ali, e enquanto ela estava se afastando deles, o duque começou a brincar com a Lati, segurando ela e levantando ela para cima com seus braços, deixando ela toda feliz. E quando a noite caiu e a protagonista finalmente estava dentro de casa, ela havia acabado de sair do banho, falando que esse dia realmente foi muito longo depois de tudo que aconteceu, falando também que quando ela foi atacada pelo demônio, machucou seu tornozelo bem feio, deixando seu tornozelo marcado e roxo, mas ela não queria se destacar e chamar atenção no meio deles. E ela na verdade prefere muito mais ficar quieta no seu canto e se esconder, mas o que ela não esperava era que do nada ela estaria na frente do grão-duque, sentado na cama dela esperando pela sua mulher, o que deixou ela muito assustada, porque não esperava ver ele ali depois do banho, ainda mais no seu quarto. Então quando ele se levantou, começou a se aproximar cada vez mais da protagonista, que ficou muito nervosa, ainda mais porque ele estava muito perto dela, se cobrindo e tentando se esconder, porque estava usando um roupão depois do seu banho. E o Calix achou estranho que ela estivesse tentando se esconder e cobrir o seu corpo na frente dele, perguntando se eles já não eram um casal, e que antigamente no passado, eles já tinham feito aquilo, então ele já conhecia o corpo dela completamente, e isso deixou a protagonista com vergonha do que ele falou para ela. E com muita vergonha e nervosismo, ela disse que isso foi no passado, há 7 anos atrás, e que já passou, mas isso não abalou o homem, que só se aproximou dela muito mais, perguntando para ela se ela tem alguma ideia do tempo que ele esperou por esse momento, onde os dois poderiam se encontrar finalmente. E chegando mais perto da Lulu, ele começou a tocar nos cabelos dela, e acariciar eles, falando que desde que ela se foi, não se deitou com mais nenhuma mulher, porque a Lulu era a única na vida dele, e que dessa vez não era para ela fugir como foi da última vez, falando isso de uma forma muito assustadora e agressiva.
E então, ainda olhando daquele jeito para ela, ele disse que não sabe o que vai fazer, caso ela desapareça de novo. Como se estivesse dizendo que ia fazer algo ainda por caso ela desapareça pela segunda vez, mas então a protagonista percebeu que tinha alguma coisa errada de novo. Pensando que ele estava perdendo o controle mais uma vez e se perguntando se ele estava assim por causa dela, e se realmente isso tudo foi culpa dela, e que não conseguia pensar direito por causa disso. E então depois o Calix notou que a Lulu estava colocando alguma coisa no seu tornozelo, perguntando que era isso que ele viu, mas ela tentou não mostrar, falando que não era nada grave e que vai se curar logo logo, então ele não precisava se preocupar. Porém, sem nem hesitar, aquele homem pediu para a mulher se aproximar dele e levar ela para a cama, como se fosse uma ordem, mas pedindo para ela ficar tranquila, percebendo que ela estava ficando meio nervosa, mas ela aceitou sabendo que ele não faria nada com ela mesmo. E quando ela se sentiu em cima da cama, ela estendeu o seu tornozelo ferido, e o Calix começou a segurar o pé dela com cuidado, tentando ajudar ela a melhorar com as dores que estava sentindo com uma massagem. E então ele aproveitou para começar a conversar com a Lulu, falando que ele ouviu um rumor pela cidade dizendo que ele não era o seu marido de verdade, e que um homem chamado William Osborne estava fingindo ser o marido dela, com o objetivo de proteger a Lulu e a filha dela, Latisha, chegando ao ponto de criar uma identidade falsa como Rose, um casamento falso e mudar a cor antiga do seu cabelo por completo. E que tudo isso somente para evitar ele por todos esses anos, e que mesmo assim parece que ela se esforçou bastante para isso, deixando ele meio triste por ela ter fugido dele por tanto tempo assim, quando ele não queria fazer nada com ela. E quando a mulher tentou acalmar o Calix e se explicar depois de tanto tempo, ela foi interrompida, porque ele disse que nenhum desses motivos importa mais, porque eles agora iam se casar, isso se ela não quiser mais incomodar as outras pessoas, e que eles vão sair daquela pequena cidade tranquilamente. E então, quando ele terminou de cuidar do tornozelo dela, ele começou a sair do quarto e levantou do chão, dando boa noite para Lulu, falando que amanhã era o aniversário da Latisha, e que ela era uma menina muito linda, e que se parecia demais com a mãe. E isso deixou ela muito feliz, mas percebeu que ele já sabia sobre o relacionamento que ela tem com William, o seu falso marido, mas ficou pensando, por que ele não ficava perguntando para ela sobre o verdadeiro pai da Latisha? Ou se ele já sabe de tudo, e que era óbvio que a Latisha era sua filha. E se perguntando também por que ele não ama a Seiya, a deusa que apareceu antes, e que talvez o destino que ela conhece que foi mostrado na história, esteja começando a mudar drasticamente com vários acontecimentos que não estavam ali antes. No dia seguinte já estava de manhã, e a protagonista acordou bem cedo para preparar a festa da sua filha, e ela fez um bolo de aniversário decorado com morangos e chantilly, ficando muito feliz que conseguiu terminar tudo a tempo da festa. E quando tudo já estava finalmente pronto, ela falou para seus amigos que eles fizeram um bom trabalho, mesmo que o dia tenha sido muito agitado, mas eles estavam felizes em ajudar e também deram os parabéns para Lulu por conta do bom trabalho, levando o bolo para a mesa de aniversário. E depois de todo esse trabalho, a protagonista estava muito cansada, e ficou parada em cima da mesa pensando no que aconteceu nesse último dia que se passou, falando que se o destino que ela conhece mudou, então ela nem mesmo deveria estar ali, pensando se o seu marido e sogro falsos irão entender a situação dela e aceitar sem nenhum problema. Porque para ela, eles foram uma família de verdade por um longo tempo, e se ela só aparecer e falar que vai embora dali sem nenhum aviso de repente, eles podem acabar ficando chateados, deixando toda a escolha difícil nas mãos da protagonista. Mas ela precisava fazer isso mesmo assim, e quando ela se levantou, ela viu que na porta do banheiro, o Calix já estava esperando por ela, e agora estava com ela, e não iria embora de jeito nenhum sem ter ela do seu lado, e também tinha mais, ela não podia virar as costas para ele agora, ainda mais quando ele está mal do jeito que ela viu ontem, e ele precisa da ajuda dela de um jeito ou de outro. E o motivo dela querer fazer isso não importa, o que é que ele é o maior tesouro dela, mas ainda assim, considerando o destino original da história, que não aconteceu até o momento, ela estava com medo de voltar para a capital e as coisas voltarem a ser como eram antes. Mas o Calix não faz ideia do medo que ela tem, ou pelo que ela está passando agora, já que só ela sabia sobre a história que deveria acontecer, e que ela não vai conseguir aguentar se eles tirarem a Latisha dela, ainda mais se for para deixar com aquela deusa e com ele. Mas mesmo depois disso ela ainda ama o Calix, e que mesmo depois de 7 anos, ele não ama a deusa como ela imaginava, e a forma que ele a trata é totalmente diferente da história original, então talvez ela tenha alguma chance de poder voltar a ser como era antes, um casal lindo e feliz junto da sua filha.
E no meio da festa, a protagonista estava descendo as escadas quando ouviu alguém a chamando, mas de repente ela tropeçou em um dos degraus e ia cair, mas o seu amado estava esperando por ela lá, e conseguiu pegar ela no último instante, fazendo eles ficarem bem perto um do outro. E tentando falar algo normal com o Calix, ela perguntou se eles não precisam ir logo, já que ela ouviu falar de outras pessoas que a CIA, a deusa e o sacerdote já foram para o castelo, assumindo que eles também deveriam ir, mas isso não importava nem um pouco pro Duque. Mas ela ainda estava receosa de ouvir isso vindo da boca dele, porque ela sabia que ele tinha que estar lá, principalmente porque um demônio gigante apareceu por lá, perguntando em sua cabeça se realmente estava tudo bem e que não importava, percebendo que ele estava fazendo tudo isso por causa que era aniversário da Lati, deixando ela meio desanimada. E quando o Calix percebeu que a Lulu não estava animada como antes, resolveu garantir que ela estava bem, pegando ela pela cintura e puxando mais forte para perto, dizendo que ela não precisa ir pro castelo e muito menos ele, porque ali tinha algo que era muito mais importante, deixando a protagonista muito feliz com isso. Mas antes que eles pudessem terminar o seu momento romântico, a filha deles apareceu descendo as escadas, toda animada e feliz, gritando o nome da mãe, falando para ela esperar pela aniversariante que estava chegando, e já estava arrumada para a festa. E ela fingindo que nada aconteceu, e saindo de perto do Calix, foi correndo ver a filha, que ficou suspeita de que ela estava fazendo algo com o seu pai ali no canto. Mas logo se distraiu, quando a Lulu falou que tinha feito várias comidas deliciosas pro aniversário dela. E isso deixou ela muito feliz, abraçando a Lulu e sorrindo, porque ela sabia que as comidas favoritas dela estariam na festa. E a protagonista pediu para ela esperar um pouco que ia trazer um pouco mais de torta para ela comer com seus amigos. Porém, quando ela se afastou da sua filha e das outras crianças, de repente ela sentiu como se estivesse tonta, e tudo ficou mais escuro, como se ela fosse cair no chão. Mas ela não sabia o que estava acontecendo com ela, se perguntando se isso poderia ser por causa do estresse que ela estava passando desde quando viu o Calix de novo. E quando o Calix percebeu que ela estava mal e quase caindo no chão, ele começou a perguntar se alguma coisa havia acontecido com ela e se ela estava bem, mas ela só voltou ao normal quando ouviu a sua filha chamando por ela, perguntando se estava bem. E fingindo que as coisas estavam normais, ela se levantou feliz e sorridente, falando para Lati que não era nada com que se preocupar, mas ainda estava pensando em todas as coisas que aconteceram antes, se perguntando se o Calix sabia que era o pai da menina, e que seria estranho se ele não percebesse isso, já que ela tem exatamente 6 anos. Fazendo ela duvidar de como iria responder se a Lati começasse a perguntar sobre o Calix. Mas hoje ela só ia se importar com a sua filha, porque esse era o dia dela, e todos devem se concentrar na sua festa, e só vai pensar nisso mais tarde. Então assim que anoiteceu, a festa acabou e eles podiam finalizar tudo, dando graças a Deus que as coisas acabaram se resolvendo rapidamente. E que quanto mais ajuda tiver para arrumar as coisas, mais rápido tudo vai terminar, falando enquanto estava terminando de lavar a louça usada na festa. Mas assim como havia acontecido mais cedo, ela começou a sentir aquela forte dor de cabeça, fazendo ela passar mal e ter que se apoiar na ponta da mesa, e ficar muito ruim. Porém, quando o Calix foi lá ajudar a Lulu, preocupado com ele e querendo ver se ela estava bem, a maga Alice foi correndo na frente dele para ajudar, como se soubesse o que está acontecendo, e o Calix achou isso muito estranho. E a Lulu falou que só estava se sentindo um pouco mais cansada do que o normal, e caiu no chão sentada, não tendo forças para levantar, mas isso deixou Alice ainda mais preocupada, como se soubesse de algo, então ela pediu para que as duas pudessem falar a sós no quarto dela. E quando as duas passaram andando devagar e bem lento, para poderem ir ao quarto ajudar a Lulu a descansar, o Calix percebeu que tinha alguma coisa errada e ficou de olho nelas de longe na sala. E as duas assim que passaram pela porta, ela foi trancada pela Alice para que ninguém entrasse, e a mulher perguntou por que ela trancou a porta, falando que ela pensou que essa conversa deveria ser entre elas e ninguém mais. E a protagonista achou que ela iria conversar sobre a carta que ela enviou pro Calix achar ela, mas na verdade a situação era muito pior. A Alice falou que descobriu há pouco tempo que ela estava sendo envenenada, e a Lulu não entendeu como que isso poderia estar acontecendo sem ela perceber. E ela disse que todo mundo tem um lado sinistro que prefere não mostrar para os outros, falando que ela percebeu isso um tempo atrás quando estava passando por acaso pelo primeiro andar que o Tani, o sogro dela, estava fazendo algo sozinho na mesa da cozinha.
E quando ela foi ver melhor o que estava acontecendo, percebeu que ele estava preparando o café da manhã da protagonista, falando que ele começou a colocar um veneno dentro daquele chá que ela tomava todo dia, e que aquele era um veneno que se chamava Thor, que causa infertilidade. E a protagonista não conseguiu acreditar que ele poderia estar fazendo isso, e queria entender o motivo por trás dessas intenções ruins do seu sogro, que sempre foi bom e cuidou dela e da sua filha todos esses anos. E Alice falou que o dever de todo casal da nobreza é garantir que tenham um herdeiro saudável para herdar o ducado, mas se ela for estéril, ela nunca poderia voltar para o castelo e viver com o seu ex-noivo que veio buscá-la, o Calix, e ficaria presa às vontades do seu falso marido, o Will. Mas ainda assim a Lulu não conseguia acreditar que o seu sogro faria algo assim com ela. E era também por esse motivo que ele também queria que o Grão-Duque procurasse por ela, para descobrir que ela era estéril e deixá-la para sempre nas mãos da família falsa. Além disso, Alice descobriu algo muito importante de que desde antes, de que havia um rumor entre as pessoas do povo e da nobreza, de que o Grão-Duque estava vagando por todo o continente durante esses 7 anos que ela desapareceu, e que isso só podia significar que ele estava procurando mesmo por ela esse tempo todo. Mas então, enquanto elas estavam conversando, e a Lulu percebendo que o Calix realmente ainda amava ela do fundo do coração, elas ouviram um barulho muito alto e forte vindo do lado de fora da porta do quarto, e foram ver imediatamente. E quando abriram o cômodo, viram que era o marido falso da Lulu, o Will, que não podia acreditar que essa história de agora era real, e que o seu pai faria algo assim, mas era tudo verdade e que o homem realmente envenenou a Lulu durante 15 dias seguidos, por isso ela estava passando mal. E por conta disso, Will caiu aos pés da protagonista pedindo perdão em nome do seu pai, mesmo que ele tenha feito algo imperdoável, mas a Lulu chegou mais perto do Will, falando que não ia ficar culpando ele por algo que ele não sabia e que ele não fez com ela. E ele agradeceu pela gentileza da protagonista, falando que mesmo assim ela ia partir para longe, e quando ela confirmou que isso ia mesmo acontecer, ele disse que sempre foi uma ambição dele, querer ser o esposo dela de verdade, e proteger a Lati como se fosse a sua própria filha. E ele também disse que desejava somente a felicidade das duas, então elas podiam partir quando quisessem e quando bem entender, porque a vida era totalmente delas, e não dele, e foi nesse momento que a Lulu percebeu que ele não era uma pessoa ruim, e que pensava que ele seria igual ao seu pai, que sabia sobre todo o plano. E ele perguntou se tinha ao menos uma coisa que ela podia fazer por ele, e ela perguntou o que ela poderia fazer por ele, e que ela faria com toda certeza. Então eles começaram a se levantar do chão para realizar o desejo dele. E ele a abraçou de repente, sem ela permitir ou coisa parecida, falando que ele queria ficar assim por um tempo ao lado dela. Mas ela não sabia que esse era o desejo dele, e que ela não sabia o que fazer agora, e não queria que ninguém visse o que eles estavam fazendo. Então, quando ela menos esperava, o seu ex-noivo estava olhando para os dois da porta do quarto, e ela não fazia ideia disso e só percebeu depois, vendo o erro que cometeu. E o Calix, quando viu o que estava acontecendo, ficou muito chateado, porque ele estava levando um pacote de lanche para a Lulu, e querendo ver se ela estava melhor, mas ele percebeu que ela era fria o suficiente para cortar o coração dele em pedaços uma segunda vez. E quando a Lulu viu que o Calix estava olhando para os dois, empurrou o Will e o soltou imediatamente, correndo para o Calix, tentando explicar o que estava acontecendo ali, mas isso deixou o seu falso marido chateado de que ela foi correndo para ele imediatamente. E mesmo quando ela falou que tudo aquilo que ele estava vendo era um mal-entendido, ele ficou irritado, porque ela estava com o rosto mais pálido do que papel, pensando que ela estava nervosa, porque ele flagrou os dois tendo um momento íntimo que ela planejou, e ela começou a entrar em pânico, segurando o braço dela e a puxando para mais perto de raiva. E quando a Lulu estava tentando explicar a situação, ele estava agarrando ela tão forte que machucou seu braço, e o Will mandou que ele soltasse ela antes que ficasse pior. E quando ele finalmente soltou ela, começou a dizer que ela sempre evitou o toque de todos, especificamente o toque dele, que era o seu noivo na época. Mas agora ela deixa isso acontecer, e ainda fica protegendo ele, pensando que ele deve mesmo ser uma pessoa muito importante. E então no segundo seguinte ele foi direto na garganta do Will, pensando que ele era mais importante do que ele, mas a Lulu estava ficando preocupada, pedindo para soltar ele, e que o Calix entendeu tudo errado, e que estavam apenas se despedindo uma última vez.
E ela tentou reforçar que ele estava interpretando a situação errada, e que ele não tem nada a ver com ela, ou com a sua vida, então ele poderia ficar mais calmo. Porém isso só o deixa mais irritado, porque ele ficou perdido todos esses anos, porque pensava que ela não se importava com ele ou com os dois juntos. Mas ele fala que ele não ia conseguir suportar ver ela assim com um homem, depois de ficar todo esse tempo procurando por ela, ficando ainda mais bravo com a mulher. E ela começou a perceber que era lamentável essa forma que ele estava tentando prender ela, mas ele ainda estava com saudades dela nesses olhos brilhantes. E ela disse que ele estava ficando maluco mais uma vez, mas ele já sabia disso, porque mesmo que ela não acredite nele agora, isso não importa, porque agora ele já sabia sobre o segredo dela, e pediu para seu assistente preparar a carruagem o mais rápido possível. E ele, antes de ir, fez uma ameaça, falando que seria muito pior se ela não estivesse ali esperando por ele, quando ele retornasse do castelo do Senhor. Mas ela já sabia disso, e não pretendia fugir, só ficar e esperar assim como ele queria para ela e que ele não precisava se preocupar com isso. E então quando Calix já tinha ido embora, ela entrou no seu quarto e se despediu do Will, falando que ela iria agora descansar, e então percebeu ao lado da porta, que tinha um pacote fechado com um laço e um selo. E ela pensou que talvez aquele poderia ser um presente de despedida do Will quando ele entrou lá. Mas quando ela abriu aquele pacote, viu que era um presente que o Calix deixou para ela, um broche azul de joias em formato de um pássaro, mas que tem uma cicatriz no peito. Assim como ele, aquele presente fez a protagonista chorar tão forte que começou a soluçar e cair no chão, porque o Calix se lembrava da promessa deles mesmo depois de tanto tempo. E até que no dia seguinte todos na cidade estavam comentando sobre a chegada da deusa e do grão-duque, e todos estavam se reunindo para dar as boas-vindas para eles, e que todos os habitantes queriam ver eles, porque eram muito famosos no país inteiro. E então quando a protagonista estava na cozinha junto da sua filha, que estava fazendo o dever de casa, a Alice chegou perto das duas, e falou que chegou uma carta que foi enviada para as duas, vinda do castelo do Senhor, que era onde o Duque estava. E ela disse que infelizmente parece que ela vai ter que ir junto da Lulu para o banquete de boas-vindas do Duque e da deusa. E isso deixou a Lulu meio preocupada com a informação, já que precisaria ter que ver os dois mais uma vez. E assim que elas souberam dessa informação, a Lati começou a ajudar a mãe a se arrumar para o baile, perguntando se elas iriam juntas com Alice para a festa no palácio de noite. E isso deixou a criança muito animada. Mas a Lulu falou que só vai cumprimentar as pessoas e voltar direto para casa, então por favor ela deveria se cuidar. Porém então ela notou que não tinha um vestido assim tão bonito para ir a um baile como antigamente, mas se ela soubesse que uma coisa assim ia acontecer, poderia ter feito um vestido mais formal, mas não conseguiu a tempo e vai ter que usar uma roupa comum. E até a filha dela percebeu que tinha algo errado, perguntando se essa roupa não era ruim, e se ela ia mesmo com essas roupas para a festa, porque elas estavam muito velhas, feias e desgastadas. E isso deixou a Lulu muito chateada porque ela não tinha mais nada para usar além disso. E a Lati, tentando animar a sua mãe, falou que quando ela tiver mais dinheiro vai comprar vestidos novos para ela, mas que a sua mamãe continuava sendo uma mulher muito bonita. E para tentar distrair a sua filha, ela levou a menina para escolher um acessório junto, para ela usar no baile, e a sua gaveta estava cheia de brincos, colares e broches lindos para ela usar, e ela disse que usaria o que a Lati escolher para ela. E por alguma coincidência a Lati escolheu especificamente o broche de pássaro azul brilhante que a Lulu recebeu do Calix, perguntando se ela tinha certeza que era aquele mesmo, sendo que viu ele pela primeira vez. E a Lati concordou e colocou o broche na roupa da sua mãe, falando que ela gostou muito, e espera que a mamãe também goste, porque ela já sabia que esse broche era um presente do seu papai. E quando a Lulu ouviu a sua filha falando isso, ela notou que a Lati percebeu muito antes dela precisar falar a verdade, de que o Calix é o verdadeiro pai dela, indo então para o baile com esse pensamento na sua cabeça. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para mais.